Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Minha Casa dos Horrores. Parte 55 capítulo 731. Sênior foi levado por um monstro Minha Casa dos Horrores quando os visitantes saíram da sala. O idoso fechou imediatamente a porta do clube de fotografia e continuou resmungando. Como pode ser isso? Ela voltou. Batidas incessantes vieram de trás da porta. A porta inteira tremeu como se pudesse ser derrubada a qualquer momento. O veterano era um bom ator. Sob sua influência, os visitantes já em pânico ficaram ainda mais confusos. Há um problema aqui. Por favor, prossiga para o check-up físico dos novos alunos. Está dentro da sala da frente. O médico já chegou. O sênior forçou um sorriso. A porta tremeu violentamente. No corredor escuro, os visitantes não teriam tanto medo se houvesse um guia os guiando, mas explorar o cenário por conta própria era uma tarefa bastante difícil. O que vocês estão fazendo aqui? Vá. A voz do idoso tornou-se urgente. Ele encostou as costas na porta do clube de fotografia. Mesmo assim, a porta ainda tremia muito. Devíamos ouvi-lo, vamos embora. Shui Ming e Li Yuan lideraram o grupo. Antes de chegarem muito longe, o veterano que segurava a porta acrescentou de repente, certo, vou lhe dar outro conselho. Há um problema com o elevador e ele está temporariamente fora de serviço. Tente não sair para outro andar porque na escada. Ele estava no meio do caminho quando um braço pálido saiu do meio da porta e puxou o infeliz homem para dentro da sala. Salve-me! Salve-me! O grito de gelar o sangue do veterano ecoou pelo corredor. Seu rosto pálido espremeu-se entre a porta. Suas bochechas estavam cheias de sangue e ele agitou os braços loucamente em busca de ajuda. Salve-me! Tire-me daqui! Tinta vermelho sangue esguichou por trás de sua cabeça e caiu em todos os lugares. Sob tais circunstâncias, as pessoas não iriam se aproximar mais. Os visitantes ficaram ali e observaram o idoso ser arrastado lentamente para dentro da porta, e o sangue escorria pelo chão. Salve-me! O sênior gritou alto. Nesse momento, Shenjie, que estava atrás do grupo, avançou. Seus sapatos pisaram na tinta vermelha. O sangue não era tão pegajoso quanto o sangue real, era tinta vermelha diluída em água. Sem muita hesitação, Shenjie alcançou a porta e pegou a mão do veterano. Salve! Antes que o veterano pudesse terminar, Shenjie o empurrou para trás da porta e a trancou. O corredor ficou silencioso imediatamente. Até o fantasma dentro da sala estava perdido. Os visitantes olharam para Shenjie com olhos arregalados. Este último apenas disse com certo constrangimento. Desculpe, acho que minhas mãos escorregaram. Depois que Shenjie andou 3 metros para longe da sala. A porta começou a tremer novamente e o grito do veterano e a gargalhada perversa de um fantasma feminino vieram de dentro da sala do clube de fotografia. Esses trabalhadores pelo menos sabem como se adaptar a uma situação. Shenjie voltou para o fundo do grupo e percebeu que os outros visitantes ainda estavam olhando para ele. Não fique aí parado, precisamos nos apressar para encontrar o médico. Agora mesmo, o aluno disse que não é seguro usar a escada e estamos muito perto da escada agora. Talvez possa haver coisas que rastejam para fora de lá mais tarde. Afinal, você viu o filme antes. O fantasma apareceu pela primeira vez na escada. Com um tom calmo e uma análise afiada, depois de empurrar o sênior para a morte, a habilidade de Shenjie de permanecer tão controlado deixou uma impressão profunda nos outros visitantes. Você está certo, estamos muito perto da escada agora. Li Yuan estava com um pouco de medo. Ele olhou para as escadas atrás dele e para o corredor escuro à sua frente. Ele não se atreveu a seguir em frente, ninguém sabia que tipo de monstro eles encontrariam. Ele deu alguns passos à frente antes de parar. Ele se virou para pedir ajuda a Shenjie. Irmão mais velho, que tal você mostrar o caminho para nós? Você gostaria de ficar na retaguarda? Na verdade, isso é mais perigoso do que andar na frente. O final do grupo está mais próximo das escadas e, quem sabe, você pode encontrar mais uma pessoa andando atrás de você. Isso é o suficiente. Vou liderar na frente então. Li Yuan agarrou a mão de Li Shue e Li Shue abraçou a cintura de Li Yuan com força. Este casal parecia ter entrado em uma zona minada e andava muito devagar. Vendo isso, Shenjie balançou a cabeça ligeiramente. Esses visitantes eram todos visitantes normais. Se estivessem visitando sua casa assombrada, não teriam sobrevivido ao cenário de uma estrela, então era normal que tivessem medo de tudo. Luzes foram instaladas na parede a cada intervalo de 10 metros. As luzes piscavam, mas não parecia haver ritmo por trás delas, o que aumentava a atmosfera assustadora. A Academia do Pesadelo criou uma boa atmosfera, mas ainda estava muito atrás da casa assombrada de Shenjie. Removendo sua mochila, Shenjie olhou para as horas e decidiu não perder mais tempo. Se eu terminar isso mais cedo, talvez consiga pegar o trem da tarde de volta. Tirando a caneta esferográfica embrulhada em fita celofane, Shenjie colocou-a dentro do bolso da camisa. Para este tipo de cenário pequeno, o Pen Spirit era mais que suficiente. Venha, eu vou mostrar o caminho. Acendendo a lanterna vermelha, Shenjie caminhou sozinho na frente. Os visitantes da retaguarda precisaram começar a correr para acompanhá-lo. Há 2 câmeras instaladas em cada lado do corredor. No meio do corredor, há uma câmera que pode girar 180 graus. Estas são as únicas 3 que descobri até agora. Se não houver outras câmeras, o ponto cego deve ser esses poucos lugares, Shenjie murmurou para si mesmo enquanto caminhava pelo corredor. Os visitantes não entenderam em nada a sua ação.
Eles não conseguiam entender por que alguém prestaria atenção à localização das câmeras de segurança dentro de uma casa assombrada. Talvez tenha sido assim que um verdadeiro especialista tentou uma casa assombrada. Shen-Ge caminhou por um longo tempo, mas não encontrou nenhuma sala que lembrasse uma clínica ou centro de saúde. Ele só conseguiu se virar e bater nas portas uma por uma. Alguém está aqui? Estamos aqui para um exame físico. Quando ele bateu na terceira porta, ouviram passos, e assim que a porta de madeira foi aberta, um cheiro forte de desinfetante vazou. O médico de jaleco branco estava parado na porta. Ele olhou para os visitantes e perguntou surpreso: por que há tão poucos de vocês? Onde está o veterano que deveria estar conduzindo vocês? Todos os visitantes se viraram para olhar para Shen-Ge, mas nenhum deles se atreveu a dizer que foi essa pessoa quem empurrou o veterano para a sala assombrada. O veterano foi capturado por um fantasma e nos disse para encontrar você por conta própria, explicou Shen-Ge calmamente. É assim mesmo? O médico ficou confuso. Por que vocês não entram primeiro? Por uma questão de privacidade, por favor, ocupem um cubículo cada. Vocês podem sair depois de preencher o formulário fornecido. A porta se abriu e os visitantes tiveram a visão de uma cama dentro da clínica. Estava coberto com um cobertor, mas um braço esguio pendia de uma das pontas da cama. O armário no fundo da sala tinha uma serra, uma seringa cerca de 10 vezes maior que o tamanho normal, um furador preto e um martelo de aparência assustadora que era apenas um pouco menor que o martelo do Dr. Quebra-Crânios. Doutor, para que servem essas coisas? Shen-Ge caminhou em direção ao armário, mas foi rapidamente contido pelo médico. Essas são para o exame físico. O médico riu sombriamente e virou-se para estudar os poucos visitantes com intenções sombrias. Por favor, entre primeiro nos cubículos para preencher o formulário. Após a conclusão do exame, você iniciará oficialmente sua vida de estudante aqui. Ok. Shen-Ge estudou o martelo dentro do armário e involuntariamente esfregou as mãos. Ele foi o primeiro a entrar no cubículo. Capítulo 732. Que tipo de personagem devo me dar? Minha Casa dos Horrores. O cubículo era muito pequeno, com um formulário e uma caneta pendurados na parede. Shen-Ge pegou o formulário para estudá-lo. Por favor, selecione aquele de que você não tem medo. A primeira fila oferecia a escolha entre a escuridão e a claustrofobia. Isso é algum tipo de teste psicológico para ver se os participantes sofrem de algum tipo de doença psicológica? Shen-Ge não tinha medo da escuridão ou de ficar preso dentro de um espaço pequeno. Ele estava prestes a selecionar aleatoriamente uma opção quando um pensamento passou por sua mente. A Nightmare Academy projeta uma rota específica com base nas respostas dadas aqui para assustar os visitantes ao máximo? Depois de pensar um pouco, Shen-Ge circulou a palavra escuridão. Com a visão yin yang, a escuridão não afetou em nada. A segunda fila tinha duas fotos, uma de uma aranha e outra de uma cobra. A terceira fila era uma escolha entre o assassino louco e o espírito injustiçado. A quarta fila tinha duas fotos de manequins de carcaças. Um estava sem cabeça e o outro estava coberto de sangue. Shen-Ge respondeu todas as perguntas rapidamente. Ele abriu a porta do cubículo e saiu segurando o formulário. Shen-Ge usou menos de meio minuto. O médico estava mandando o último visitante, então ele nem teve tempo de se virar. Você tem algum outro teste que eu preciso fazer? Shen-Ge colocou o formulário sobre a mesa e olhou para o martelo e viu dentro do armário. Provavelmente por questões de segurança, todas essas coisas estavam amarradas com cordas e não podiam ser retiradas facilmente. Você já terminou? O médico parecia estar pensando e a aparição repentina de Shen-Ge o assustou bastante. Isso é tão surpreendente? Shen-Ge viu algo saliente no bolso do médico. Parecia ter a forma de um controle remoto. Deveria haver algum tipo de armadilha única dentro dos cubículos, mas como Shen-Ge saiu tão cedo, o médico não teve chance de ativá-la. Aconselho você a ler o formulário com atenção. Cada pergunta tem seu significado único. Suas escolhas me ajudarão a determinar sua personalidade e com isso poderemos traçar o melhor sistema para ajudá-lo, disse o médico em tom gentil e preocupado. Quando os dois conversavam, os demais visitantes saíam dos cubículos um após o outro até que apenas o segundo cubículo permanecesse fechado. Já se passaram 3 minutos. Por que ela está demorando tanto? Li Yuan abraçou o braço de Xue Li. Esse casal grudado como cola. O médico também estava ficando impaciente. Ele bateu na porta de leve. Senhorita, você já terminou? Não houve resposta. O médico bateu novamente antes que a porta se abrisse. A mulher com poucas palavras saiu do cubículo e entregou o formulário ao médico. A forma estava bastante molhada. O médico olhou para baixo involuntariamente e percebeu que o formulário estava molhado de lágrimas. A mulher respondeu honestamente às primeiras perguntas, mas a partir da quarta pergunta, algum tipo de trauma parecia ter dominado a mulher, e ela rabiscou morte, muitas vezes na foto. Com a visão yin yang, Shen-Ge viu que todas as palavras estavam escritas na imagem do manequim sem cabeça. Ele se perguntou se isso era uma conspiração dentro da casa assombrada ou um acidente. O médico hesitou antes de dobrar o formulário e colocá-lo no bolso. Obrigado pelos formulários. Agora, por favor, siga o veterano que o trouxe até aqui para participar da cerimônia de boas-vindas. Esse veterano já foi capturado por um fantasma. Ele ainda está preso no clube de fotografia, lembrou Shen-Ge. Ele percebeu que o médico estava um tanto distraído. Ele havia esquecido o fato de que o idoso já havia sido capturado. Ah, certo. Nesse caso, vou levá-lo até lá.
O médico foi até a porta e segurou a maçaneta. Examinei todas as suas expressões e ninguém tem problemas físicos ou mentais. Depois de sair por esta porta, vocês se tornarão oficialmente estudantes da Academia do Pesadelo. Como conselheiro da escola, darei a vocês um último conselho. Não abra nenhuma porta aleatória na escola e não confie em tudo que um estranho lhe diz. A porta se abriu. O médico acendeu a lanterna e seguiu em frente com a cabeça baixa. Os visitantes seguiram atrás dele de perto. Eles deram alguns passos quando os visitantes ouviram o som de pregos arranhando a porta vindo de trás deles. Voltando-se para olhar, havia uma garota vestindo uma fantasia escolar parada na esquina que levava à escada. Seu rosto estava pálido como papel e ela tinha um sorriso assustador no rosto. Seu braço acenou mecanicamente para o grupo de visitantes. As luzes fracas na esquina piscaram. A garota apareceu e desapareceu na escuridão. Seus lábios estavam abertos, mas nenhuma voz saiu. Parecia que ela estava dizendo alguma coisa. Há um fantasma atrás de nós. O gordo Li Bo gritou enquanto se espremia no meio do grupo e se aconchegava atrás do médico. Quando os outros viram a garota, todos se moveram subconscientemente mais rápido e Shenji ficou atrás do grupo novamente. Ele se virou para olhar para a garota. Quando outras pessoas ficaram assustadas com a maquiagem assustadora da garota, Shenji estava estudando os lábios da garota. Não siga o médico. Fique longe dele. Tenha cuidado com os adultos. Correr. A garota parecia estar dando dicas aos visitantes, mas além de Shenji, ninguém viu. Por que devemos ter cuidado com os adultos? Shenji de repente se lembrou de um detalhe. O veterano que apareceu mais cedo usava um uniforme visivelmente pequeno demais para seu tamanho. O veterano não é um estudante, mas um adulto? Parando, Shenji olhou para a garota na esquina, calculando a distância entre ele e a garota. Se eu correr, posso cobrir essa distância em menos de 5 segundos. Antes mesmo que o médico possa reagir, terei me juntado à garota e me tornado parte dos fantasmas. Comparado com a missão do telefone preto, visitar outra casa assombrada era um feriado e Shenji gradualmente encontrou alegria. Já paguei o ingresso, então, desde que esteja dentro de uma faixa aceitável, posso tentar da maneira que quiser. Expandir a criatividade do visitante e ajudá-lo a relaxar, esse é o propósito de uma casa assombrada. A trama que originalmente só tinha um caminho foi transformada à força em um final aberto por Shenji. Ele ficou mais animado. Tenho estado muito ocupado lidando com o telefone preto ultimamente. Hoje deveria tentar relaxar e descontrair. Suas pupilas se estreitaram e Shenji olhou diretamente para a garota na esquina enquanto um sorriso caloroso aparecia em seu rosto. Um pouco de pó caiu do rosto pálido. A garota estremeceu de repente quando viu o sorriso no rosto de Shenji. Ela cambaleou involuntariamente para trás e depois desapareceu na escuridão. Ela é tão tímida. Um fantasma de verdade não agiria dessa maneira. Carregando a mochila com as mãos dentro do bolso, Shenji caminhou pelo corredor escuro, mas nunca encontrou coisas tão brilhantes. O médico representa a escuridão no coração dos adultos. Trabalhando para esconder o segredo na escola, a menina da esquina representa os fantasmas. Não gosta de ser vista e desaparece quando faço qualquer movimento. Já que nenhuma das partes representa a força do bem, que tal eu me transformar na terceira pessoa nesta escola fantasma? Capítulo 733. Não jogue na sala de aula Minha Casa dos Horrores. A maioria das casas assombradas com trama pesada arranjaria papéis para os visitantes interpretarem. Dessa forma, eles poderiam mergulhar na trama com mais facilidade, como na Nigatimari Academy. Nesta casa assombrada, todos os visitantes eram tratados como novos alunos matriculados na escola, e adotavam a nova identidade estudantil para desvendar aos poucos as histórias de fantasmas da escola. Teoricamente falando, a identidade de Shenji também era a de um aluno novo, mas ele não tinha o entendimento ou a preparação para ser um aluno novo. Outros visitantes se concentraram em resolver os quebra-cabeças e limpar o cenário, mas ele estava focado em como se tornar um novo pesadelo. Na verdade, Shenji não queria ir tão longe para Shinhai para fazer algo assim, mas a Academia do Pesadelo o forçou. Caminhando pelo corredor escuro e misterioso, Shenji ficou muito satisfeito com o prédio. Situado na rua comercial mais movimentada de Shinhai, e devido à sua situação geográfica especial, garantia que o local não seria atingido pela luz solar, independentemente da hora do dia, o que significava que teria pouca ou nenhuma influência sobre os seus funcionários. O interior também era muito espaçoso. Havia 6 andares no total, e isso era mais que suficiente para caber em muitos cenários de casa assombrada. Se vou abrir uma filial em Shinhai, este lugar é o mais adequado. É claro que a Academia do Pesadelo não entregaria a localização para Shenji livremente, então ele estava apenas sonhando acordado e planejando o futuro. Ei, você aí atrás. Tente não ficar para trás. Os visitantes caminharam bastante quando perceberam que Shenji estava ficando para trás e um deles ligou para apressá-lo. Com o médico na frente, o grupo chegou a uma grande sala de aula. Entre agora. A cerimônia de boas-vindas aos novos alunos será realizada nesta sala de aula. Se você tiver sorte, poderá até conhecer o diretor. O médico foi embora. Os visitantes ficaram do lado de fora da porta, observando se afastar. Ele está saindo assim? Xue Li abraçou Li Yuan e resmungou baixinho. Ele não vai nos dar algumas dicas? Os poucos visitantes ficaram no corredor e ninguém se atreveu a ser o primeiro a entrar. Sem planejar, seus olhos gradualmente se moveram para Shenji. Além de Li Yuan, Shenji era o único homem adulto ali. A maneira como visito uma casa assombrada é diferente do que vocês imaginam.
Se quiserem confiar em mim, então é melhor estarem preparados para fugir. Shen-je os avisou gentilmente. Ele tinha uma afeição natural por aqueles que ousavam tentar casas assombradas. Talvez fosse uma espécie de hábito ocupacional. Empurrando a porta, um cheiro forte de sangue os atingiu. A cerimônia de boas-vindas aos novos alunos também foi o início do pesadelo. Mesas antigas foram dispostas na sala de aula e muitos manequins foram posicionados nas poltronas. Havia um projetor funcionando colocado no pódio e um modelo de uma pessoa morta pendurado no quadro negro. As janelas fechadas, as luzes estranhas e a misteriosa música de fundo criavam uma atmosfera perfeita de terror. O cheiro vindo deste modelo é 90% semelhante ao de um corpo real. Como eles conseguiram fazer isso? Eles jogaram sangue animal no modelo? Eram dois mundos diferentes dentro e fora da porta. Depois que Shen-je entrou na sala de aula, seu tom mudou. Não admira que este lugar tenha conseguido se tornar a maior casa assombrada de Xinhai. Depois que Shen-je entrou na sala de aula, Xueli planejou segui-lo, mas ela só deu o primeiro passo quando foi subitamente puxada para trás por Li Yuan. O que você está fazendo? Você me deu um grande susto. Xueli colocou a palma da mão sobre o peito e olhou para Li Yuan. Li Yuan piscou várias vezes e depois de puxar Xueli para o lado, sussurrou em seu ouvido. Você não ouviu o que ele disse antes? O homem disse que o cheiro que vem deste modelo é 90% semelhante ao real. E, o que isso tem a ver com alguma coisa? Xueli ainda não havia percebido o que seu namorado estava tentando expressar. Meu querido, isso só pode significar que ele já interagiu com um cadáver real antes. Li Yuan estava tremendo nas botas. Assumir a maior casa assombrada de Xinhai já era um grande desafio, e agora ele percebeu que havia algumas pessoas estranhas em seu grupo. O que ele deveria fazer? Você tem razão. Xueli era uma pessoa mais inocente e não saltou imediatamente para o pior cenário possível. Talvez ele seja um médico. Ouvi dizer que alguns cirurgiões vêm para as casas assombradas para relaxar depois de realizarem cirurgias difíceis. Desta vez, tivemos sorte de termos nos agrupado com um profissional. Espero que você esteja certo. Li Yuan e Xueli ficaram para trás, já que o resto seguiu em frente sem eles. Eles eram os únicos que restavam no corredor. As lâmpadas do corredor acenderam de repente. Li Yuan não se importou muito com isso. Ele ainda estava deliberando se deveria seguir Shen-je ou não. Naquele momento, as lâmpadas mais próximas deles acenderam e uma sombra brilhou em seus olhos. Uma corrente de ar frio passou por seus cabelos e Li Yuan espirrou de repente. Ele levantou a cabeça inconscientemente e viu fios de cabelo pendurados no teto. Num canto onde o teto estava perfurado, estava o rosto de uma criança. Com pele pálida e lábios entreabertos, a garota parecia ter algo a dizer a Li Yuan. Pelo buraco no teto, ela jogou uma bola de papel na direção de Li Yuan. Socorro! Tem alguém aí! Li Yuan gritou e suas pernas começaram a carregá-lo. Ele estava prestes a puxar Xueli para a sala de aula quando a lâmpada mais próxima deles acendeu. A apenas 3 metros deles havia um monstro com cerca de 2 metros de altura. O crânio foi perfurado por pregos e as roupas estavam molhadas de sangue. A pele exposta estava coberta de feridas assustadoras. Seus dedos estavam em decomposição e ele segurava uma corda preta e vermelha na palma da mão. Que merda! Quando um monstro tão grande apareceu, Li Yuan e Xueli entraram na sala de aula sem hesitar. Então eles bateram a porta da sala de aula. Venha e ajude! Há um monstro do lado de fora da porta. Ajude a bloquear a porta. Os visitantes dentro da sala de aula já estavam nervosos. Eles estavam investigando cuidadosamente a sala. A súbita comoção vinda de fora os assustou. Eles não ficaram assustados com os adereços dentro da casa assombrada, mas com seus próprios aliados. Bang! Algo fora da sala de aula bateu com força na porta. Li Yuan usou toda a sua força para segurar a porta e as veias pulsaram em sua testa. Venha e me ajude. Shen-je reagiu mais rápido. Ele correu para fechar a porta. Vocês desencadearam algum tipo de armadilha? Não, eu juro, nada disso aconteceu. Estávamos do lado de fora da porta. Não temos ideia de quando essa coisa apareceu. O rosto de Li Yuan estava vermelho. Eu entendo agora. A aparição desse monstro é para garantir que os visitantes sigam o enredo designado. Se você ficar no mesmo lugar por muito tempo, o monstro aparecerá. Shen-je ajudou a fechar a porta e pegou a vassoura para trancar a porta no lugar. Agora que o monstro bloqueou a porta, como devemos sair? Mesmo com a porta temporariamente fechada, o monstro não saiu e continuou batendo na porta como um louco. As pistas deveriam estar dentro desta sala. Poderia ser um talismã para afugentar o monstro, ou poderia ser um caminho secreto, ou até mesmo uma arma. Shen-je olhou para a porta que poderia quebrar a qualquer momento. Ele estava tão calmo que até seus companheiros ficaram com medo. O nível de terror está aumentando agora. É mais parecido com isso. Ei, venha dar uma olhada nisso. Quando Shen-je e Li Yuan estavam fechando a porta, Shui Ming descobriu algo. Ele apontou para o projetor. A tela ao lado do quadro negro exibia um pequeno vídeo. 4 estudantes do sexo masculino entraram em uma sala de aula escura. Cada um deles ocupava um canto da sala, e à medida que contavam os números, moviam-se ao longo das paredes. Eles andaram de um lado para outro quando de repente uma quinta pessoa apareceu na tela. Como todos os 5 usavam o mesmo uniforme, Shui Ming teve dificuldade em dizer quem era a pessoa extra. Capítulo 734. Isso é diferente do roteiro. Minha Casa dos Horrores.
Shenji olhou para 5 crianças na tela e instantaneamente reconheceu esse famoso jogo sobrenatural. Isso é chamado de jogo dos 4 cantos. À meia-noite, 4 pessoas têm a tarefa de ficar nos 4 cantos de uma sala escura e fechada e depois caminhar ao longo das paredes no sentido horário. Quando a primeira pessoa chega à primeira esquina, ela tem que dar um tapinha de leve no ombro da próxima pessoa. Como há 4 cantos na sala e 4 pessoas jogando, quando as pessoas na sala de aula começarem a se mover, haverá um canto que ficará vazio. Quando você passar pela esquina vazia, tussa uma vez e então poderá continuar descendo em direção à próxima esquina. Como você sabe disso tão bem? Shui Ming ficou surpreso. Ele segurava um diário que encontrou ao lado do projetor e as regras do jogo estavam escritas na primeira página. A versão que eu dei é o modo padrão. Se você quiser torná-lo mais interessante, você pode cobrir os olhos e chamar seu nome, depois perguntar o nome da pessoa que está ali quando chegar na esquina. Dessa forma, será muito mais fácil para uma quinta pessoa aparecer. Shenji estendeu a mão para pegar o diário e Shui Ming subconscientemente disparou para longe. O quê? Você não confia em mim? Esta casa assombrada é tão assustadora. Somente trabalhando juntos seremos capazes de sobreviver. Não é que eu não confie em você. Só acho que não é tão normal que um visitante conheça as regras de um jogo tão assustador com detalhes exatos. Shui Ming parecia ter ficado com algumas cicatrizes quando visitou a Academia do Pesadelo pela última vez, então ele tinha uma profunda cautela com qualquer um. Como isso não é normal? Colocando a mão no bolso, Shenji apertou o telefone preto. Esse tipo de jogo sobrenatural famoso não é tão assustador porque muitas pessoas já tentaram isso antes. Na verdade, tenho alguns jogos raros em mente, gostaria de tentar? Este lugar não poderia ser mais adequado. Shui Ming engoliu em seco enquanto olhava em volta. A porta da sala de aula foi empurrada pelo monstro que esperava do lado de fora. A maquete diante do quadro negro balançava para frente e para trás e os manequins nas poltronas exibiam expressões assustadoras. Era realmente adequado jogar qualquer tipo de jogo nesse tipo de ambiente? Tudo bem, não vou mais brincar com você. Se não me engano, a cerimônia de boas-vindas da Nigatimari Academy envolve jogar este jogo, e devemos poder seguir em frente depois de jogá-lo. Shenji estava familiarizado com os truques porque estava no mesmo ramo. O fantasma está prestes a entrar e você ainda tem tempo para brincar, hein? Vamos em frente. Li Yuan e Xue Li se aproximaram. Eles fizeram questão de ficar longe da porta. Primeiro, há uma coisa que preciso corrigir. A entidade que está batendo na porta agora é um monstro, não um fantasma. São coisas completamente diferentes. Shenji pegou o diário de Shui Ming. Ele abriu e colocou no pódio. Ele parou diante do quadro negro e o modelo com aquele cheiro horrível balançou atrás dele como um pêndulo. Este diário não tem nome, mas pela caligrafia, parece pertencer a um estudante. É importante notar que a caligrafia neste diário é uniforme, o que significa que provavelmente havia vários proprietários, analisou Shenji facilmente. Minha observação é que a caligrafia muda após completar cada jogo. Isso significa que as pessoas que participaram do jogo morreram depois de escrever neste diário? Shenji falou muito rápido. Com o treinamento do telefone preto, o homem ficava mais calmo quanto mais assustador era o ambiente. Combinando o vídeo na tela e o diário, deixe-me reconstruir a situação para você. Os 4 novos alunos não ouviram o professor e entraram nesta escola à noite para jogar o jogo dos 4 cantos. Durante o jogo, uma pessoa extra apareceu e então todos os 4 desapareceram. Então, precisaríamos terminar o que eles começaram e experimentar este jogo nós mesmos. 2 horas por visita. Shenji planejou reduzir isso para menos de meia hora. Ele empurrou o modelo para longe. Com licença. Enquanto os outros visitantes ainda estavam lendo o diário, Shenji foi até o canto da sala de aula e descobriu um anel preso na parede. Ele puxou-o e o quadro negro mudou silenciosamente. Há algum tipo de mecanismo instalado aqui. Entendi agora. Shenji se virou para gritar com os outros visitantes. Deve haver 4 anéis nesta sala de aula, um em cada canto. 4 de nós precisamos ficar nos 4 cantos e puxá-los ao mesmo tempo. Depois disso deveremos ser capazes de escapar. Shenji, que passou por muita coisa, tinha velocidades de pensamento e reação muito maiores do que um visitante normal. Além disso, ele tinha sua vasta experiência em que confiar. Basicamente, com uma pequena pista, ele poderia reconstruir toda a história. Antes que os visitantes entendessem o que estava acontecendo, Shenji já havia apresentado a solução para o problema. Os poucos visitantes deslocaram-se para os cantos da sala de aula com alguma desconfiança. Depois que eles puxaram os anéis juntos, o quadro negro subiu gradualmente para mostrar o caminho escondido atrás dele. O monstro do lado de fora da porta ouviu isso e bateu na porta com ainda mais força. Rápido, vamos! Li Yuan e Xue Li ficaram na esquina mais próxima do caminho escondido. Nenhum deles queria ficar mais ali, então assim que o caminho escondido apareceu, eles largaram o anel e correram em direção ao quadro negro. No entanto, assim que o fizeram, o quadro negro começou a deslizar de volta ao lugar. 4 de nós temos que puxar os anéis ao mesmo tempo para manter o quadro negro levantado. Shenji entendeu então. A razão pela qual a Nigatimari Academy projetou isso não foi para assustar os visitantes, mas para separá-los. Afinal, visitar uma casa assombrada sozinho seria muito mais assustador do que visitá-la com outras 9 pessoas. Acredito que teremos que nos separar. 4 de nós terão que ficar atrás para puxar os anéis e o resto entrará. Depois que Shenji disse isso, os outros se entreolharam e ficou claro que nenhum deles queria ficar.
Que tal nós três ficarmos para trás? O gordinho Li Bo disse, primeiro as damas afinal. Li Yuan e Xueli eram um casal, então naturalmente eles não se separariam. Assim, os últimos candidatos a ficarem para trás foram Shen Jie e os 3 estudantes. Os 4 ficaram nos 4 cantos e o mecanismo foi ativado. Assim que Li Yuan e o resto entraram no caminho oculto, algo aconteceu. O quadro negro caiu de repente, criando um estrondo ao atingir o chão. Alguém largou seus anéis? Estreitando os olhos com sua visão yin yang, a escuridão não afetou tanto Shen Jie. Ele olhou pelos outros cantos e viu que os 3 alunos haviam largado os anéis. Eles ficaram de frente para a parede com a cabeça baixa e os dedos batendo levemente na parede. Então, esses 3 alunos são os atores da Casa Assombrada. A verdade surgiu para Shen Jie, ele estava isolado. Os 4 visitantes que chegaram no final são provavelmente todos trabalhadores. Ele não estava com raiva ou com medo. Afinal, Shen Jie fez muito pior com seus próprios visitantes. Depois de pensar um pouco, Shen Jie abriu a boca para dizer: o que aconteceu? Por que o quadro negro caiu? Qual de vocês o soltou? Vocês ainda estão aí? Havia um traço de surpresa e medo em sua voz, dando a impressão de que ele estava se esforçando para manter a calma. Aqui é Li Bo, estou aqui. Agora, o que devemos fazer? Está tão escuro aqui, não me atrevo a me mover. Do canto mais próximo do quadro negro veio a voz de Li Bo. Seus lábios estavam bem abertos e ele gritou com uma voz que estava quase quebrando. Quando ele falou, Li Bo olhou na direção de Shen Jie e a alegria da vingança brilhava em seus olhos. Não tenha medo. Fique onde está, estou indo buscar você. A voz de Shen Jie estava cheia de preocupação e calor, como se ele estivesse preocupado com a segurança dos meninos. Por favor, não entre em pânico, estou tentando descobrir uma solução. Quem ainda está aqui? Por favor, fale, deixe-me saber sua localização exata. Estou parado ao lado do diário. Quando eu estava olhando ele mais cedo, havia um aviso extra na parte inferior das regras. Se você não conseguir encontrar a saída, podemos jogar este segundo jogo para localizar a nova saída. A voz de Shui Ming veio do lado oposto de Li Bo. Os 2 ficaram nos cantos mais próximos do quadro negro. Parece que precisamos jogar este segundo jogo para escapar. Mais tarde, preciso que você siga minhas ordens. Não importa o que aconteça, lembre-se de manter a calma. Retribuindo sua vingança com gentileza, Shen Jie os lembrou. Quando o jogo real começar, pode haver um participante extra. Esse deve ser o ator da Casa Assombrada, então faça o que fizer, não entre em pânico. Capítulo 735. Por que você está atrás de mim? Minha Casa dos Horrores. Os 4 visitantes ocuparam os 4 cantos da sala de aula. Os arredores estavam escuros e não havia luz alguma. A música de fundo que vinha de um canto desconhecido chegava aos seus ouvidos e teria feito com que qualquer visitante presente começasse a suar frio. Se vocês estiverem prontos, começaremos a jogar este jogo. Shen Jie já havia tentado muitos jogos sobrenaturais antes, mas esta foi a primeira vez que jogou com estranhos. Por questões de segurança, Shen Jie lembrou aos outros participantes novamente. Esta casa assombrada nunca vê o sol, então ela reúne uma energia Yi muito pesada, e isso atrai a presença de muitas coisas estranhas. Jogar um jogo como este em uma casa assombrada é na verdade uma atividade muito perigosa. Quando cheguei a este lugar, percebi que a Nigatmari Academy está localizada na esquina Yin da rua comercial e também nos fundos de todo o prédio. Este é Yin em cima de Yin. Para piorar a situação, há um arranha-céu mais alto construído próximo a este prédio bloqueando a única fonte de luz solar da Academia do Pesadelo. Este tipo de localização geográfica é incrivelmente assustador. Somos apenas estudantes. Você pode, por favor, não fazer as coisas parecerem tão assustadoras? Li Bo puxou o zíper de sua blusa e expôs o uniforme escolar por baixo. Era idêntico ao uniforme que o veterano usava. O que estou dizendo é muito simples. Jogar um jogo sobrenatural em uma casa assombrada pode fazer com que realmente nos deparemos com essas coisas. Se você está com medo, é melhor sair desta sala o mais rápido que puder, porque certas coisas podem não ser uma armadilha preparada pela casa assombrada, mas algo completamente diferente. Eu sei, mas podemos começar o jogo já? Este lugar é muito assustador. Não quero mais ficar aqui. Xiaogou estava no canto oposto de Shen Jie. Quando ele disse isso, havia um sorriso estranho em seu rosto. Ok, então vou começar primeiro. Shen Jie caminhou em direção a Shui Ming enquanto tocava a parede. Com base nas regras, ele precisava chegar à localização de Shui Ming. Avançando lentamente para parecer mais real, ele até fechou os olhos. Seus dedos tocaram o canto da parede. Shen Jie abriu os olhos e um rosto pálido flutuava no escuro. Shen Jie estendeu a mão para tocar o ombro do homem diante dele. Shen Jie estava se movendo no sentido horário. Ele deveria se mudar para Shui Ming deveria se mudar para Li Bo e Li Bo deveria se mudar para Xiaogou. Shui Ming não falou. Ele seguiu o quadro negro e foi para o canto de Li Bo. Quando chegou a Li Bo, ele deu um tapinha no ombro esquerdo e depois no ombro direito de Li Bo. Este parecia ser o sinal deles. Shen Jie percebeu que uma vez que Shui Ming fez isso, os ombros tensos de Li Bo relaxaram visivelmente. O jogo transcorreu com tranquilidade, mas quando chegaram ao segundo turno algo mudou. Xiaogou deu um tapinha no ombro de Shen Jie. Ele ocupava a esquina quando Shen Jie estava originalmente. De acordo com as regras, Shen Jie deveria estar se movendo para o canto de Shui Ming enquanto o resto permanecia onde estavam. No entanto, Shen Jie estava apenas na metade do movimento quando Xiaogou de repente se moveu para seguir Shen Jie.
Não só ele, tanto Shui Ming quanto Li Bo também começaram a se mover ao mesmo tempo. Os três trabalharam bem juntos. O movimento deles era leve e não emitia nenhum som. Quando Shen Ge chegou ao canto de Shui Ming já havia saído, então o canto estava desocupado. Se Shen Ge fosse uma pessoa normal, eles teriam ficado sobrecarregados de ansiedade porque, teoricamente falando, deveria haver alguém esperando neste canto. Xiao Gou manteve distância de Shen Ge. Em sua mente, ele já podia ver o quão em pânico Shen Ge estava. Esta cerimônia de boas-vindas aos novos estudantes foi projetada especialmente para Shen Ge. Um visitante normal não teria sido abençoado com tal experiência. A escuridão era o medo primordial do ser humano. Sem a capacidade de ver e ouvir com a mudança nas regras, ninguém conseguiria manter a calma. Xiao Gou olhou para a sombra à sua frente com ansiedade. Ele repetiu o roteiro em sua mente enquanto organizava sua expressão e se preparava para avançar. Porém, naquele momento, algo que ele não esperava aconteceu. Shen Ge tirou uma caneta esferográfica do bolso da camisa e parou onde estava por um segundo. O que ele está fazendo? Depois de um momento, Shen Ge se endireitou e ficou no canto. Então Xiao Gou viu uma figura embaçada saindo do canto de Shen Ge e se movendo em direção ao próximo canto. Havia alguém naquele canto. Xiao Gou parou de se mover instantaneamente. Sua primeira reação foi que os outros dois atores cometeram um erro. Eles se desviaram do roteiro. Então, o que devo fazer agora? Shen Ge parou no canto original de Shui Ming. Shui Ming e Li Bo não sabiam o que havia acontecido. Seguindo o plano, eles já haviam passado para a próxima esquina. Shui Ming e Li Bo estavam esperando pelo grito de Shen Ge. Eles não gostavam de Shen Ge há muito tempo. Agora que o homem se ofereceu para cair na armadilha, é claro, eles não o deixariam ir tão facilmente. Pelo menos esse era o plano deles, mas esperaram muito tempo e não ouviram o grito de Shen Ge. Shui Ming voltou-se para olhar. Ele ainda não havia entendido onde estava o problema quando alguém lhe deu um tapinha nos ombros. Seu cabelo se arrepiou e Shui Ming instantaneamente encostou-se na parede. O que está acontecendo? Shen Ge seguiu em frente sem ficar no canto. Olhando para a sombra atrás dele, Shui Ming só conseguiu discernir um contorno aproximado. O tamanho dessa pessoa era completamente diferente do de Shen Ge. Ele era muito baixo e muito magro. De todos eles, apenas Xiao Gou tinha esse tamanho. Irmão Gou? Shui Ming chamou a sombra suavemente, mas não houve resposta. Shui Ming não tinha ideia de qual era o problema. Confuso, ele continuou avançando até onde Li Bo estava. Quando Li Bo viu a sombra risonha se movendo em sua direção, ele também ficou bastante chocado. Sem outra opção, ele foi em direção ao canto de Xiao Gou. Shen Ge não estava com medo. Seus companheiros cometeram algum erro, então Xiao Gou ficou surpreso. Depois de pensar um pouco, ele decidiu voltar para seu local original e fingiu que nada havia acontecido. Afinal, havia câmeras noturnas na sala de aula. Se houvesse algum problema, os técnicos já teriam informado por meio de mensagens. Antes de ingressar no grupo, eles receberam fones de ouvido Bluetooth. Se necessário, eles poderiam colocá-lo em uso. Essa coisa era um dos itens necessários para um trabalhador da Casa Assombrada. Xiao Gou recuou e Li Bo moveu-se em direção ao seu canto. Os dois se moviam quase na mesma velocidade. No escuro, para evitar ser exposto, Xiao Gou moveu-se com muita leveza. Ele estava sendo muito cuidadoso, andando para trás com a mão na parede. Quando ele estava prestes a chegar ao canto, seu dedo de repente tocou a mão de outra pessoa. Seu braço recuou como se estivesse eletrificado. Ele não esperava que houvesse uma pessoa extra vindo atrás dele. Quem é esse? Irmão Gou? Li Bo também ficou bastante chocado. Ele tinha acabado de assumir o lugar quando alguém tocou sua mão. Por que você está atrás de mim? Xiao Gou ficou surpreso. Esta não foi a primeira vez que cooperaram, mas foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Capítulo 736. Seu uniforme escolar é diferente minha casa dos horrores. Mas eu deveria estar atrás de você. Depois de ouvir a voz de Xiao Gou, Li Bo se acalmou um pouco. Afinal, isso provava que ele estava lidando com um ser humano e não com outra coisa. Isso não está errado, mas Xiao Gou olhou para o canto diante dele e baixou a voz para um sussurro. Não é assim que o roteiro deveria ser, certo? Eu sei, mas você tem que perguntar a Shui Ming sobre isso. Eu só andei em sua direção porque ele veio até mim. Li Bo estava confuso, sem ter ideia do que estava acontecendo. Parece que o problema está em Shui Ming. Shen Ge está logo à frente. Ele não seguiu em frente e não tem motivos para seguir em frente sozinho. Xiao Gou tirou o fone de ouvido Bluetooth do bolso. Ele ia colocar, mas tinha medo de ser descoberto por Shen Ge. Depois de pensar um pouco, ele sinalizou para Li Bo se acalmar enquanto se dirigia para a esquina onde Shen Ge estava. Com as mãos na parede, Xiao Gou procurou seu caminho na escuridão. Quando ele chegou ao canto de Shen Ge, ele ficou mais cauteloso quando estendeu a mão para tocar Shen Ge em seu ombro. A altura não mudou. Essa pessoa deveria ser Shen Ge, mas por que a temperatura corporal dele está tão baixa? Isso é tão estranho. Xiao Gou? Antes que Xiao Gou pudesse tomar uma decisão, Shen Ge de repente chamou seu nome. O que há de errado? Puxando a mão para trás, Xiao Gou tropeçou em uma resposta. Algo não está certo. Quando cheguei aqui mais cedo, alguém estava parado no canto. Ela era menor que Shui Ming, mas não acho que tenha sido Li Bo. Suspeito que os trabalhadores da Casa Assombrada entraram em nossas fileiras. Shen Ge respirou fundo. Sua voz parecia espremida entre os dentes e parecia muito assustadora. Uma pessoa a mais. Os trabalhadores da Casa Assombrada podem ter se juntado a nós?
Xiaogo olhou para o rosto embaçado de Shen Jie e sua mente estava em branco. Você está dizendo a 3 trabalhadores da Casa Assombrada que podemos ter sido infiltrados pelos trabalhadores da Casa Assombrada? Isso é algum tipo de piada? Não estou mentindo para você. Tenha cuidado, disse Shen Jie sério. E isso deixou Xiaogo confuso. Até ele começou a se perguntar se o líder havia enviado reforços para ajudá-los. Ok. Xiaogo assentiu. Quando Shen Jie foi para o próximo canto, ele silenciosamente tirou o fone de ouvido do bolso e colocou-o. Você pode me ouvir? Com o rosto encostado na parede, Xiaogo usou suas roupas para proteger a luz da tela do telefone e sussurrou para perguntar aos colegas na sala de vigilância. Sim, a voz de um homem de meia-idade voltou pelo dispositivo. Eu estava prestes a ligar para você. Por que você não seguiu o roteiro? Você sabe quantos problemas eu enfrentei para criar esse sistema? Ele será capaz de aumentar o fator de terror do jogo ao máximo. Pare de brincar e volte para suas estações e siga o roteiro desta vez. Chefe, parece haver algum problema aqui. Você enviou outras pessoas para nos ajudar? Eu não acho. O homem de meia-idade ficou confuso e perplexo com as palavras de Xiaogo. Pare de falar para não ser exposto. Se houver algum acidente, serei o primeiro a informá-lo. Xiaogo ainda estava preocupado, então acrescentou. Chefe, não tenho certeza de onde todos estão agora. Você consegue ver onde todos estão através da câmera? Como não lembrar de algo tão simples depois de tantos ensaios? O homem estava ficando impaciente. Vocês estão agora no lado direito do quadro negro, o mais próximo da porta. Li Bo está no lado esquerdo do quadro negro e Shui Ming está no canto mais distante da sala de aula. Shen Jie está se movendo. Ele agora está parado no canto mais próximo da porta dos fundos. Além disso, como vocês estragaram tudo? Vocês terminaram uma rodada e ainda há pessoas nos 4 cantos. Chefe, não se preocupe, agora que sei a localização de todos, seguiremos o roteiro novamente. Assim como Xiaogo disse isso, passos vieram da última fila da sala de aula. A pessoa não tentou esconder o som de seus passos. Alguém está se movendo? Para aumentar a atmosfera não havia luz na sala de aula. Xiaogo só conseguiu ver uma sombra se movendo no fundo da sala de aula. Ninguém está se movendo. Vocês 4 estão parados nos cantos. Ninguém está se movendo. O homem de meia-idade olhou para a vigilância e contou a Xiaogo o que viu. Ele estava fazendo isso por gentileza, mas não tinha ideia da profundidade do horror que sua pequena atualização trouxe a Xiaogo. Passos eram muito audíveis dentro da sala silenciosa. Havia de fato alguém se movendo na sala. Chefe, estou confirmando com você novamente, tem certeza de que não enviou outra pessoa aqui? Não, quantas vezes preciso dizer que vocês 4 estão parados nos 4 cantos? Ninguém se mexeu. Por que você parece tão estranho hoje? Você não está se sentindo bem? É porque sua mãe está dando um sermão em você de novo? A meia-idade estava ficando impaciente. Na câmera, as 4 pessoas ocupavam seus cantos individuais, mas ouviram passos na sala de aula. Isso só poderia significar que havia uma 5ª pessoa na sala de aula. Quem poderia ser? Quando eles entraram, a mente de Xiaogo estava em frangalhos. Ele não pôde deixar de se lembrar do que Shen Jie disse no início do jogo. Jogar esse tipo de jogo dentro de uma casa assombrada era perigoso, porque você poderia simplesmente invocar a coisa real. Já tentamos isso muitas vezes antes e não houve nenhum problema, mas desta vez, se alguém caminhasse frequentemente ao longo da margem do rio, os pés acabariam ficando molhados. Xiaogo estava prestes a atualizar a situação para o homem na sala de segurança quando o homem falou à sua frente. O que está acontecendo com Shui Ming? O homem de meia-idade disse surpreso. Shen Jie ainda está parado no seu canto. Ele ainda não se mudou para Shui Ming. Então por que ele começou a seguir em frente? Quando o homem de meia-idade disse isso, foi mais ou menos na mesma hora que os passos anteriores pararam e os novos passos arrastados começaram. Nós 3 cooperamos muitas vezes. Shui Ming não teria seguido em frente a menos que alguém lhe desse um tapinha nos ombros. Quando esse pensamento entrou em sua mente, a testa de Xiaogo começou a suar frio. Era verdade que ele trabalhava em uma casa assombrada, mas isso não significava que fosse destemido. Chefe, quem está ocupando o canto que Shui Ming tinha antes? Xiaogo esfregou as palmas das mãos, escorregadias de suor, na camisa. O que há de errado com sua cabeça hoje? Posso ver claramente pela vigilância que a esquina está desocupada no momento. Você não consegue ver na câmera? Xiaogo estava realmente em pânico. Ele era jovem na vida real, por isso recebeu o papel de um estudante do ensino médio. Em outras palavras, um fantasma está parado naquele canto. Que fantasma? Você está tentando me enganar? Vocês 3 não são fantasmas ou perderam a cabeça depois de bancar o visitante por muito tempo? O homem de meia-idade não tinha ideia do que Xiaogo estava falando. Rápido, volte e siga o roteiro. Vou fazer a gravação de Shen Jie assustado e vou editá-la em miniclips e espalhá-los em todos os principais sites. Isso vai lhe ensinar uma lição. Sim, chefe, vou tentar o meu melhor. Xiaogo se forçou a concordar. Ele olhou para Shui Ming, que ainda se movia no escuro. Após um momento de hesitação, ele pegou o telefone para enviar uma mensagem a Shui Ming. Shui Ming estava a caminho de encontrar Li Bo e de repente seu telefone vibrou. Ele pegou o telefone e olhou para ele enquanto usava suas roupas para proteger a luz. Era uma mensagem de Xiaogo e dizia: "O fantasma está atrás de você." Era uma pergunta simples, mas havia inúmeras maneiras de interpretá-la. Shui Ming olhou para trás e havia uma pessoa parada no canto que ele acabará de desocupar.
Parecia bastante magro e esguio, lembrando de Xiaogou. Shen-Ge e Xiaogou trocaram de local? Sou ator e na Casa Assombrada os atores são fantasmas. Então, esta mensagem significa que Xiaogou está agora atrás de mim, não é? Confuso, Shui Ming parou de se mover. Do ponto de vista dele, foi Xiaogou quem primeiro se desviou do roteiro, e não havia nada que ele pudesse fazer a não ser continuar com o erro. O que ele está tentando me dizer? Por uma questão de segurança, Shui Ming enfiou a mão no bolso para encontrar o fone de ouvido. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, passos vieram atrás dele. Ele segurou o telefone na mão e observou a figura se aproximar. Muito em breve chegou a segunda mensagem de Xiaogou. Não pare. Desta vez atraímos um fantasma de verdade. Depois de ler a mensagem com a luz fraca da tela do telefone, Shui Ming ergueu a cabeça. Ele ainda não conseguia ver o rosto da pessoa atrás dele, mas conseguiu discernir que a pessoa estava usando um uniforme escolar diferente dos alunos da Academia do Pesadelo, e 4 palavras estavam estampadas na área do peito. Escola Secundária Muyang, capítulo 737. Você acha que ele é louco, mas na verdade ele é o diabo. 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. Por que essa pessoa está usando o uniforme de outra escola? Shui Ming ficou atordoado. Escola Secundária Muyang? Nunca ouvi falar disso antes. É algum outro visitante que entrou aqui? Mas como é que nunca ouvi o líder dizer nada sobre isso? Quando Shui Ming ficou ali pensando nisso, os passos ecoaram no escuro novamente, e a sombra borrada se aproximou dele lentamente. A temperatura ao seu redor pareceu cair ainda mais. A corrente de ar frio do ar-condicionado penetrou em seu colarinho e fez com que os cabelos das costas de Shui Ming se arrepiassem. Irmão Gou, é você? Ninguém respondeu a Shui Ming. Ele respirou fundo. Uma espécie de pressão indescritível cresceu nos ombros do jovem, e seu corpo sentiu vontade de virar e correr. O que está acontecendo? Ele estava dentro da casa assombrada e era um dos trabalhadores empregados, mas naquele momento sentiu-se como um dos visitantes. Seus olhos se arregalaram amplamente. Quanto mais ele avaliava a situação, mais confuso se sentia. A pessoa que o seguia definitivamente não era Xiaogou. Afinal, ela estava usando o uniforme escolar de uma escola diferente. O desconhecido era o mais assustador, e essa era exatamente a situação em que Shui Ming se encontrava. Ele sabia que alguém o seguia, mas não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem era esse alguém. Ele estava representando uma cena familiar, mas devido ao estranho atrás dele, tudo ficou muito mais assustador. A escuridão engoliu Shui Ming como uma onda. Seu peito subia e descia de forma irregular e sua respiração ficava curta. Parecia que ele era o único que restava na sala de aula. Os outros visitantes e colegas desapareceram, e tudo que ele podia ver e sentir ao seu redor era uma interminável extensão de escuridão. Depois que uma pessoa se acostumasse com um mundo colorido, quando fosse colocada de volta na escuridão completa, haveria um pânico temporário, como se ela tivesse sido arrancada à força de seu mundo original. Shui Ming, que assustou muitos outros visitantes neste cenário, sentiu o gosto amargo de seu próprio remédio. O telefone na palma da mão vibrou novamente, um sinal de que alguém havia enviado outra mensagem a Shui Ming. Suprimindo medo em seu coração, Shui Ming usou seu corpo para bloquear a luz da tela e deu uma olhada na mensagem. Coloque o fone de ouvido. Ainda foi Xiaogou quem enviou a mensagem, e a mensagem era muito curta, com apenas 4 palavras. Se você tem algo para me dizer, por que não sai e diz? Isso só está me deixando ainda mais em pânico. Shui Ming resmungou internamente. Enquanto segurava o telefone com uma das mãos, a outra mão enfiou a mão no bolso para procurar o fone de ouvido. No momento em que seus dedos se fecharam sobre o aparelho e estavam prestes a colocá-lo dentro da orelha, uma corrente de ar frio soprou em seu pescoço. Ele girou o corpo e a luz da tela do telefone iluminou o espaço atrás dele. Shui Ming não abaixou a cabeça. Ao nível dos olhos, Shui Ming não viu ninguém atrás dele. O que ele viu foi um par de sapatos femininos velhos, e a coisa que tocou seu pescoço antes foi um dos cadarços. Por que esse par de sapatos está flutuando atrás de mim? Com os olhos seguindo os sapatos, o pescoço de Shui Ming levantou-se lentamente para encontrar o dono dos sapatos. Ele viu uma sombra negra quase parada em seus ombros. Quando ele levantou a cabeça para olhar para a pessoa, essa pessoa também estava olhando para ele. Seu coração parecia ter parado e toda a sua pessoa ficou petrificada. Ele segurou a parede e seu cérebro tentou usar o que restava de sua racionalidade para explicar toda a situação. No entanto, mesmo enquanto seu cérebro girava e girava, ele não conseguiu encontrar nenhuma explicação válida. A sala de aula abandonada, a escuridão tão espessa que ele não conseguia ver os dedos, uma pessoa em pé sobre seus ombros, quaisquer 2 deles poderiam assustar uma pessoa, e Shui Ming teve a sorte de experimentar todos os 3 ao mesmo tempo. Seu pescoço que estava inclinado para cima estava congelado. Shui Ming abriu a boca para gritar por socorro, mas devido ao medo extremo, as palavras que saíram de seus lábios soaram confusas e mutiladas. Ninguém ao seu redor entendeu o que ele estava tentando expressar, e eles estavam prestes a pedir-lhe que esclarecesse quando viram Shui Ming avançar como um foguete. O roteiro, o ator, a casa assombrada, tudo foi tirado da mente de Shui Ming. Só havia pensamento em seu cérebro então. Preciso sair o mais rápido possível. Não havia destino, nenhuma rota em mente. Contanto que não estivesse dentro daquela sala de aula teria que servir. Shui Ming. Xiaogou gritou o nome do jovem.
Ele queria que Shui Ming se acalmasse, e tudo que obteve em troca foi o som das mesas e cadeiras sendo derrubadas. Não havia luz na sala de aula, então Shui Ming não conseguia ver o caminho. Mas isso não impediu o jovem de destruir o local enquanto tentava escapar pela porta da frente da sala de aula. Xiaogou sabia que era um fantasma que seguia Shui Ming. Vendo a reação de Shui Ming, ele imediatamente percebeu o quão assustador era aquela coisa. Onde você está indo? Shui Ming, Xiaogou perguntou em voz alta, mas Shui Ming desapareceu em um rastro de poeira sem olhar para trás. O que aconteceu com ele? Por que ele de repente começou a correr para fora? Algo de ruim ocorrerá com ele? Havia um forte indício de preocupação na voz de Shenji. Ele fez 3 perguntas consecutivas e os outros que ainda estavam na sala puderam ouvir o quão preocupado ele estava em nome de Shui Ming. Não sei, mas não acho que devamos continuar com este jogo. Preciso encontrar Shui Ming. Xiaogou começou a ficar com medo. O ambiente ao seu redor estava escuro demais para ele saber com certeza se o fantasma havia partido com Shui Ming ou não. Sem chance. Esta resposta veio da última fila da sala de aula e do fone de ouvido de Xiaogou ao mesmo tempo. Tanto Shenji quanto o chefe da Academia do Pesadelo tiveram a mesma reação. O que vocês estão fazendo? Sigam o maldito roteiro que eu dei a vocês. Não se atrevam a bagunçar tudo e me fazer uma piada na frente desse cara. O chefe de Xiaogou respirou com raiva no fone de ouvido. Antes que Xiaogou pudesse responder ao seu próprio chefe, ele ouviu Shenji dizer da última fileira da sala de aula. Você nunca deve parar um jogo sobrenatural no meio do caminho, ou o espírito que você convocou irá segui-lo pelo resto da sua vida. Seja este um enredo da casa assombrada ou algo real, se você não quer ser acordado por fantasmas no meio da noite, é melhor terminarmos este jogo. Ouvir Shenji e seu chefe gritando em seus ouvidos ao mesmo tempo estava prestes a levar Xiaogou ao limite da sanidade. Que tipo de pessoas ele encontrou dessa vez? Como existe um visitante que está solicitando ativamente que terminemos um jogo sobrenatural dentro de uma casa assombrada? Isso nunca aconteceu antes. Shenji era o visitante e a pessoa em seu fone de ouvido era o chefe. Como ambos insistiram em continuar este jogo que se afastou muito do roteiro desenhado, Xiaogou só pôde se forçar a continuar. Ok, então vamos continuar. Ele cerrou os dentes e rezou para que o fantasma já tivesse partido com Shui Ming. Agora que perdemos um participante e o escanteio está vazio, precisaremos mudar as regras do jogo. Shenji provavelmente foi a primeira pessoa que iria para a casa assombrada de outra pessoa e editaria suas regras. Ele não achava que estava sendo particularmente otimista em relação a isso. As regras básicas do jogo permanecerão inalteradas. Continuaremos a nos mover no sentido horário. Quando você chegar a um canto desocupado, tussa audivelmente e então deixaremos o canto vazio e passaremos para o próximo canto. Claro, faremos do seu jeito. Xiaogou não estava mais tão focado no jogo e passou a parte de tomada de decisão para Shenji. Então acho que deveríamos começar comigo também. Shenji contou até 3 e tirou o quadrinho de sua mochila. Então, ele tocou a parede e foi em direção ao canto à sua frente. Ele não tentou esconder seus passos e na escuridão, podia-se ver uma figura caminhando ao lado da parede. Xiaogou manteve os olhos em Shenji. A esquina para onde Shenji estava indo era muito próxima do local onde Shui Ming encontrou o acidente. Seus nervos estavam tensos e seu foco era nítido. Logo Shenji chegou à próxima esquina. Ele não tossiu e parou onde estava. Ele não tossiu nada. Isso só pode significar que ainda há alguém ocupando aquele canto. O corpo de Xiaogou tremia levemente e ele estava extremamente ansioso. Shenji parou na esquina, mas o som de passos não parou. Uma figura balançou graciosamente enquanto se movia da última fila da sala de aula em direção a Li Bo. De todos os presentes apenas o gordinho Li Bo, que ainda não havia descoberto a verdade, desempenhou honestamente o papel que lhe foi atribuído. Sentindo um leve tapinha em seu ombro, Li Bo tocou a parede enquanto se movia em direção a Xiaogou. Esse era um código entre os trabalhadores da casa assombrada. Quando Li Bo chegou ao canto de Xiaogou, ele deu um tapinha no ombro esquerdo dele uma vez e depois no ombro direito uma vez. Irmão Gou, o que aconteceu com Shui Ming? Li Bo perguntou em um sussurro. Xiaogou não queria assustar Li Bo, então não revelou toda a verdade. Apenas ignore-o. Lembre-se, se houver algo que não pareça certo, saia desta sala de aula o mais rápido que puder. Depois de dizer isso, Xiaogou começou a se mover em direção à próxima esquina. Talvez ele estivesse imaginando isso, mas Xiaogou sentiu como se a escuridão ao seu redor tivesse aumentado. Parecia que havia um buraco negro na frente dele e sugaria tudo que se aproximasse dele. Com as mãos na parede, Xiaogou lentamente se moveu em direção ao canto que Shenji havia ocupado anteriormente e lá estava a sombra na forma de uma pessoa parada diante dele. Ele se aproximou e estendeu a mão, mas quando seu dedo estava prestes a cair no ombro da pessoa, Xiaogou de repente se lembrou de um pequeno detalhe. Shenji foi a pessoa que começou esta rodada, então, tecnicamente falando, o canto que Shenji ocupou originalmente deveria estar vazio. Shenji já havia passado para a próxima esquina, então quem era a pessoa parada naquele canto? A sensação de medo tomou conta dele de todos os cantos. A mão de Xiaogou balançou fracamente no ar e de repente ele se lembrou de algo ainda mais assustador. O jogo já havia terminado uma rodada inteira, mas até agora ninguém tossiu. Em outras palavras, isso só poderia significar que havia mais de um fantasma dentro desta sala de aula. O braço que foi levantado não podia mais ser abaixado.
Xiaogou havia esgotado toda a coragem que conseguiu reunir. Após um momento de hesitação, ele tomou uma decisão. Ele tocou levemente o ombro da pessoa à sua frente e imediatamente saltou alguns metros para trás. Só quando a pessoa se afastou é que Xiaogou suspirou de alívio. Ele não ficou no canto por muito tempo. Em vez disso, ele se moveu furtivamente para o caminho escondido que só era conhecido pelos trabalhadores da Casa Assombrada e então decidiu se esconder dentro dele. Não posso mais ficar aqui. Xiaogou pegou seu telefone e queria enviar uma mensagem para Li Bo para informá-lo das más notícias quando a voz de seu chefe veio do fone de ouvido. Gou Junho, o que diabos você está fazendo? O visitante ainda está dentro da sala de aula. Quero que você vá assustá-lo, então o que você está fazendo correndo assim? Chefe, me escute, algo está realmente diferente hoje. Xiaogou fez o possível para explicar ao chefe, mas o jogo ainda continuava dentro da sala de aula. Os passos ecoavam constantemente na sala de aula e logo Li Bo sentiu alguém dar um tapinha em seu ombro. Este gordinho honesto não pensou muito nisso e continuou avançando. Quando chegou à esquina onde Xiaogou deveria estar, descobriu que a esquina estava vazia. Irmão Gou? Li Bo ficou sozinho na esquina. Ele fez uma pausa e olhou em volta por alguns segundos. Então ele seguiu as novas regras estabelecidas por Shen-Ge e tossiu uma vez antes de passar para a próxima esquina. Na sala de aula escura, Li Bo sentia-se cada vez mais preocupado. Ele lenta mas seguramente chegou ao canto de Shen-Ge. Porém, ao chegar àquela esquina, percebeu que a esquina também estava vazia. Onde ele está? Onde está o visitante? Completamente cego por esse desenvolvimento, não havia mais nada que Li Bo pudesse ter feito a não ser continuar com o jogo. Li Bo tossiu novamente e foi para a próxima esquina. A sala de aula estava tão silenciosa que ele só conseguia ouvir os batimentos cardíacos e os próprios passos. Quando chegou à terceira curva, Li Bo finalmente percebeu que algo não estava certo porque esta curva também estava vazia. Onde estão todos? Li Bo não se atreveu a se mover de forma imprudente. Ele tentou entrar em contato com Xiaogou, mas a pessoa não lhe respondeu. Ele pensou em desistir, mas sempre que sentia vontade, o aviso que Shen-Ge havia dado antes aparecia em sua mente. Se ele parasse o jogo sobrenatural no meio do caminho, seria perseguido pelos espíritos pelo resto da vida. Só de pensar nisso fez Li Bo estremecer. Sem opções, ele só poderia se forçar a continuar. Porque parece que sou o único que sobrou na sala de aula. Perto da porta dos fundos, Xiaogou tinha acabado de explicar a situação ao seu chefe e estava prestes a responder a mensagem de Li Bo quando viu Li Bo caminhando em sua direção pela janela da porta dos fundos. Não importa o que aconteça, este jogo não pode mais continuar. Quando Li Bo chegar mais perto, vou arrastá-lo com ele. E o visitante? Tenho certeza que ele vai se divertir sozinho com o jogo. Afinal, é exatamente isso que o patrão deseja que aconteça com ele. Com a mão na maçaneta, Xiaogou observou Li Bo pela janela. Ele abriu um pouco a porta e estava prestes a abrir os lábios para chamar o nome de Li Bo quando um arrepio subiu até o topo de sua cabeça. Xiaogou pôde ver claramente que havia 3 figuras balançando atrás de Li Bo. Eles se aproximaram de Li Bo e seus passos eram estranhamente semelhantes aos de Li Bo, mas Li Bo não pareceu notar isso. Existem 3 dele? Sua bunda caiu no chão. As pernas de Xiaogou chutaram o chão enquanto ele cambaleava para trás e ele gritou a plenos pulmões, Li Bo, corra! O grito repentino deu um grande susto em Li Bo. Quando percebeu que a porta dos fundos da sala de aula estava aberta e Xiaogou apontando loucamente para trás dele, sua reação natural foi virar o pescoço. 3 figuras ficaram perto dele e 3 rostos diferentes refletidos em seus olhos. Quem nos convocou para jogar este jogo? Por que não vimos você antes? A resposta foi um grito ensurdecedor. Esta foi a primeira vez que Shen-Ge ouviu um grito tão estridente escapar da boca de um homem. Ele observou o grande corpo bater na porta dos fundos e depois disparar como um canhão. Shen-Ge não se moveu para perseguir o garoto. Ele puxou de volta o Pen Spirit e o usou. Ele se virou para pegar o diário que havia caído no chão e virou-o para a terceira página. Na última página da primeira anotação do diário foi registrado o seguinte: 4 crianças jogaram o jogo dos 4 cantos dentro de uma sala de aula abandonada. As 3 crianças mais velhas se uniram propositalmente para intimidar o filho mais novo e, em seu descuido, fizeram com que o filho mais novo morresse em um acidente. Mais tarde, todos os 3 filhos mais velhos desapareceram, e no 7º dia da morte do filho mais novo, sua família encontrou 3 bonecos feitos de talos de arroz debaixo de sua cama. Nas costas de cada um dos 3 bonecos havia um nome diferente, Shui Ming 1, Gohan 2 e Li Po 3. Esta primeira entrada descreve o primeiro cenário assustador, que é o jogo dos 4 cantos dentro da sala de aula abandonada. Nesse caso, a segunda entrada do diário deverá corresponder ao segundo cenário. Sentado dentro do cenário assustador da casa assombrada, Shen-Ge passou para a segunda entrada com curiosidade. Havia uma garota bonita chamada Dai. Ela havia se apaixonado por um menino, e para evitar que sua confissão fosse rejeitada, decidiu pedir a opinião do Pen Spirit. O jogo Pen Spirit? Shen-Ge parou de ler então. Ele tinha uma expressão ilegível no rosto. Mesmo com o mesmo tema, espero que possam me trazer um sentimento diferente. Sem ler as outras entradas do diário, Shen-Ge saiu pela porta dos fundos da sala de aula. Devo ir diretamente para o cenário do Pen Spirit, ou devo primeiro pegar algumas ferramentas emprestadas do médico? Ele olhou para o corredor escuro e balançou a cabeça.
Bem, acho que vou continuar. Não importa o que aconteça, vou limpar esta casa assombrada hoje. Capítulo 738. Venha, repita comigo a 2 em 1, Minha Casa dos Horrores. O diário que foi colocado no pódio para assustar os visitantes se tornou guia para Shenji explorar a casa assombrada. Ele colocou o diário dentro da mochila e correu em direção ao segundo conjunto descrito no diário. Como a casa assombrada mais famosa de Shinhai, o tamanho da Academia do Pesadelo era maior do que Shenji havia previsto. O tema de uma escola mal assombrada foi mantido do começo ao fim e cobriu quase todas as histórias de fantasmas com tema escolar. São 6 andares no total. Vai ser divertido hoje. A localização grande, não importa de que ângulo, era uma coisa boa para Shenji. Ele poderia explorar o quanto quisesse e se houvesse uma chance no futuro, ele poderia assimilar todo o edifício em sua própria casa assombrada. O cenário Pen Spirit não ficava longe da sala de aula onde foi realizada a cerimônia de boas-vindas aos novos alunos. Olhando para a pintura da parede, que estava descascando, Shenji caminhou pelo corredor até chegar a uma porta velha e surrada. Havia uma placa acima da porta que dizia Sala de Armazenamento. No diário disse que a garota chamada Dai joga o jogo Pen Spirit dentro do depósito. Abrindo a porta, antes mesmo de Shenji entrar, ele ouviu o som de uma garota chorando. O choro veio e passou rapidamente, foi rápido demais para Shenji discernir de onde veio. Tem alguém aqui? Havia uma grande diferença entre a casa assombrada de Shenji e a Academia do Pesadelo. A casa assombrada de Shenji permitiu que seus visitantes a explorassem livremente. Não houve guia ou ajuda ao longo do caminho, enquanto a maioria das casas assombradas do mercado tinha um roteiro definido que era preciso seguir durante a visitação. Agora que ele havia entrado no set do Pen Spirit sem avisar, ele estava muito preocupado porque os atores ainda não estavam prontos, e isso poderia influenciar sua experiência geral. Depois que ele falou em voz alta, o som do choro enfraqueceu e Shenji parou para observar o entorno. As paredes do depósito foram feitas propositalmente para parecerem mais antigas do que realmente eram. As prateleiras da sala estavam cheias de uma camada de poeira e os cantos estavam cheios de vários itens. As luzes dentro da sala estavam fracas e, ocasionalmente, podia-se ouvir o som de ratos correndo. O diário apenas dizia que Dai jogou o jogo Pen Spirit aqui, mas não mencionou um único detalhe sobre o depósito em si. Então, supondo que houve algum tipo de acidente quando Dai estava jogando o jogo Pen Spirit, eu poderia encontrar um dos dois fantasmas aqui. Um é Dai e o outro será o Pen Spirit. Quando Shenji passou pela primeira fileira de prateleiras, o guincho de um rato veio de um ponto ao redor de sua perna esquerda e ele sentiu algo passando por seu tornozelo esquerdo. Quando algo assim acontecia com uma pessoa normal, ela pulava ou gritava em estado de choque, mas Shenji não foi afetado. Em vez disso, como um garotinho curioso sobre tudo, ele se agachou para ver melhor. Há uma corda colocada entre essas duas fileiras de prateleiras. Assim que as pernas do visitante pisarem nela, a falsa ratoeira presa ao nó irá deslizar para fora. Shenji coçou o queixo. Na verdade, alguns podem ficar assustados com coisas como essa. Isso é bastante interessante. Uma casa assombrada pode não precisar depender completamente de fantasmas e monstros. Qualquer coisa pode ser transformada em algo que pode trazer medo e terror. Isso é capaz de atender às diversas necessidades dos visitantes e corresponde ao meu objetivo de projetar uma casa assombrada multifacetada. Shenji memorizou esses pequenos truques. Ele planejava pesquisá-los com mais detalhes quando voltasse e usá-los como base para criar algo emocionante e divertido. Levantando-se, Shenji continuou avançando, indo para o espaço entre a primeira e a segunda fileira. O corredor era muito estreito. Shenji viu que havia uma jarra de vidro na segunda fileira que estava quase caindo. Ele estendeu a mão para empurrar o frasco um pouco mais fundo para evitar um acidente. Quando ele estava empurrando, viu um rosto pálido escondido atrás da jarra de vidro. Ele está do outro lado da prateleira? Não, deve estar espremido entre as prateleiras. Shenji olhou para o rosto por um tempo antes de pegar a jarra de vidro e colocá-la no chão. Ele estendeu a mão. Seu dedo cutucou as bochechas do rosto e ele apertou um pouco. Borracha sintética? Uma máscara. Shenji afastou todas as coisas daquela fileira e finalmente viu o que era. Era uma máscara humana presa a uma bola de basquete. É uma caveira falsa? Se houvesse uma pessoa real escondida aqui, seria muito mais assustador, mas posso ver o problema. O lugar é pequeno demais para uma pessoa viva se espremer dentro. Ignorando a segunda fila, Shenji foi para a terceira fila. Desta vez, ele foi saudado novamente por uma jarra de vidro caindo, mas desta vez, em vez de uma, havia 5 delas. Eles não têm medo de quebrar o vidro e machucar acidentalmente os visitantes? Ou estão usando o vidro reforçado que não quebra tão facilmente? Quando Shenji passou pelos potes, percebeu que cada um deles estava cheio de algo diferente. O líquido dentro era escuro e os objetos lembravam órgãos humanos. Os 5 frascos correspondem a 5 órgãos humanos? Shenji pegou os potes um por um para estudar antes de substituí-los. Quando ele chegou ao quarto, um braço esguio saiu de repente de trás do suporte e envolveu seu pulso. Isso aconteceu tão de repente e sem aviso que Shenji ficou atordoado por alguns segundos antes de nascer. Ele apertou os dedos e girou o pulso para agarrar o braço. Ele puxou o braço e se recusou a soltá-lo enquanto se inclinava para olhar atrás do suporte. Uma garota com o uniforme escolar da Academia do Pesadelo estava presa na prateleira. Ela estava cerrando os dentes de dor. Deixe ir. Provavelmente não era isso que a garota deveria dizer. Sinto muito.
Eu estava com muito medo. Não queria machucar você. Shenji lentamente soltou a garota. Quando ele olhou novamente para trás da prateleira, a garota já havia desaparecido. Para onde ela foi? O som do choro voltou. Shenji contornou a prateleira e chegou à parte mais profunda do depósito. Em meio a uma confusão de itens não utilizados, uma garota esbelta estava chorando e desabou sobre a mesa. Peço desculpas pelo que aconteceu antes. Eu acidentalmente puxei com muita força porque estava com muito medo. Shenji se agachou ao lado da mesa. Ele estava com medo de que a menina estivesse chorando porque ele a havia machucado. Não me sinto bem. Meu coração foi cortado em pedaços por uma faca afiada. Eu só toquei seu pulso com um pouco mais de força do que o normal. Você não vai usar isso contra mim, vai? Shenji resmungou baixinho. A garota olhou para as impressões digitais avermelhadas em seu pulso. Mesmo que a reação dessa visitante tenha sido um pouco diferente do que ela esperava, no final das contas, ela era uma atriz profissional de Haunted House e voltou ao seu papel com facilidade. Eu estava profundamente apaixonado por uma pessoa, mas depois de consultar o espírito da caneta, descobri que ele não se importava nem um pouco comigo. Usei o método que o espírito da caneta me ensinou para fazê-lo mudar de ideia, mas acidentalmente causei sua morte. Lamento profundamente, então voltei aqui para consultar o espírito da caneta novamente e ver se há uma maneira de mudar as coisas. Como você vai mudar as coisas quando a pessoa já está morta? O Pen Spirit definitivamente conhecerá um caminho. A garota exclamou de repente em voz alta e seus olhos ficaram vermelhos de lágrimas. Claro, claro, mas sejamos realistas. Entre todos os espectros, o espírito da caneta definitivamente não é o mais poderoso, então sugiro que você não tenha muita esperança. De qualquer forma, temos que tentar. A garota levantou a cabeça e a maquiagem em seu rosto era espessa e berrante. Parecia bastante estranho dentro deste depósito abandonado. Você pode me ajudar? Você precisa de pelo menos 2 pessoas para completar o jogo Pen Spirit. Normalmente as pessoas não vêm a este depósito. Preciso da ajuda de outra pessoa para começar o jogo. Sem problemas. Após um momento de hesitação, Shenji abriu os lábios para perguntar. Você disse que precisa de 2 pessoas para iniciar o jogo Pen Spirit. Então quem foi a segunda pessoa com quem você jogou na primeira vez que consultou Pen Spirit? A garota optou por ignorar a pergunta e sua voz ficou mais estridente. Sente-se na minha frente e nós 2 seguraremos o corpo da caneta assim. Então você pode deixar o resto comigo. Ok. Shenji se via como um cavalheiro, então não pressionou e seguiu as instruções da garota. Ele foi para o outro lado da mesa e pegou a caneta. Era uma caneta tinteiro branca prateada. Tinha cerca de 2 vezes o tamanho de uma caneta esferográfica normal e havia alguns redemoinhos decorativos na caixa. Esta é uma caneta muito bonita. Seu polegar pressionou o topo da caneta e ele deixou espaços suficientes entre os outros 4 dedos. O jogo Pen Spirit era um jogo para 2, então Shenji deixou espaço suficiente para a garota colocar os dedos. É assim? A ação de Shenji foi tão padronizada que ele não precisou da orientação da garota. Neste ponto, um sentimento estranho surgiu no coração da garota. Essa pessoa diante dela parecia jogar o jogo Pen Spirit com frequência, mas uma pessoa normal jogaria o jogo Pen Spirit sozinha em casa todos os dias? A garota assentiu e sentou-se em frente a Shenji. Depois que o jogo começar, você não precisa dizer ou fazer nada, apenas fique sentado em silêncio. Entendido. Assim que o jogo começar, o jogo não deve ser interrompido no meio. Se você invocar o espírito da caneta mas não mandá-lo embora, as consequências serão horríveis, alertou a garota seriamente. Eu entendo tudo isso, você pode começar agora. Shenji olhou em volta. Jogar o jogo Pen Spirit dentro do depósito abandonado foi uma experiência interessante. A Nigatmari Academy controlava muito bem a atmosfera, combinando o efeito de iluminação e a música de fundo. Seu coração já estava batendo forte, embora ele estivesse sentado ali. Depois que a garota se sentou e estendeu a mão para pegar a caneta, suas sobrancelhas instintivamente se franziram levemente. Isso é estranho. Como é que a mão dessa pessoa é mais fria que a minha? Podemos começar agora? Oh, tudo bem. A garota respirou fundo. Ela segurou a caneta com uma mão e enfiou a outra debaixo da mesa. Ela começou a recitar. Pen Spirit, você pode me dizer como posso ver meu amor novamente? Depois disso, seus olhos ficaram colados na caneta sobre a mesa, e seus olhos injetados pareciam bastante assustadores no escuro. Eles esperaram muito tempo, mas a caneta que seguravam não se mexeu, ficando em pé acima do papel. Pen Spirit, por favor me diga a resposta. Já segui todas as suas instruções. Fiz tudo o que você me disse para fazer. Mas por que ele ainda morreu? Eu amo a pessoa dele, não esse corpo sem vida. O domínio da garota sobre suas emoções gradualmente se desfez e suas pupilas começaram a ficar vermelhas. Havia apenas uma pequena mesa entre a garota e Shenji. Devido à distância, o sentimento de abandono e loucura podia ser sentido com muita clareza. Pen Spirit, eu não desejo que ele morra. Por favor, me responda. Pen Spirit, me responda. A garota começou a gritar como se tivesse enlouquecido. Seus gritos ecoaram pelo depósito. Diga-me o que preciso fazer. Posso lhe dar tudo o que tenho em troca. Eu sei que você está aqui. Pen Spirit, eu sei que você ainda está aqui. Quando a garota gritou a última frase, a caneta em sua mão estremeceu levemente. Pen Spirit, é você? Por favor, me diga, como posso fazê-lo ouvir minha voz novamente?
A garota gritou como se estivesse pedindo a alguém para salvar sua vida. Ambos os olhos ficaram vermelhos como se estivessem prestes a pingar sangue. Sob seus gritos implacáveis, a caneta pendurada no papel finalmente se moveu. Shenji podia sentir o corpo da caneta se movendo sozinho, e isso o surpreendeu. Ele e a garota seguravam a caneta e ele tinha certeza de que nenhuma das partes estava cutucando a caneta. A caneta estava realmente se movendo sozinha. O espírito da caneta chegou? Não, essa caneta tinteiro é excessivamente pesada, então deve haver algum tipo de mecanismo instalado dentro dela. A mesa está coberta com esta toalha esfarrapada e esconde tudo que está por baixo da vista. Porém, do ponto de vista do tato, a mesa é feita de metal. É possível que ela esteja usando algum tipo de ímã? A voz da garota ficou mais alta, provavelmente porque ela viu o choque no rosto de Shenji. Sob seu questionamento contínuo, a caneta escreveu no pedaço de papel branco. Para ganhar algo, você tem que perder algo. O que você preparou para mim desta vez? Ao ver a frase no papel, a garota ficou estranhamente excitada. O que você quer? Eu darei a você. O mesmo de antes. A caneta que eles seguravam parou de se mover de repente. A garota pareceu entrar em algum tipo de transe enquanto olhava silenciosamente para a frase no pedaço de papel. O mesmo de antes? O tom da garota era bastante sério. Parecia que ela estava falando sozinha e isso a fazia parecer que estava possuída. Para alguém de fora, ela parecia estar conversando com algo que só existia em sua mente. Ela repetiu essa pergunta repetidas vezes. Então ela levantou lentamente a cabeça para olhar para Shenji. Nesse ponto, a caneta que ambos seguravam começou a se mover novamente. Certo, como antes. Você sacrificou 5 órgãos do seu melhor amigo e, em troca, eu lhe dei a lealdade eterna do seu amante. Agora, se você quiser que seu amante retorne, me dê outra vida em troca. A maquiagem do rosto dela já estava estragada. A expressão da garota ficou perversa. A mão que ela mantinha escondida debaixo da mesa avançou e ela segurava uma adaga afiada na palma da mão. Espere um minuto. Shenji sentou onde estava e nem sequer mudou de postura. Ele estudou as poucas frases escritas no papel e suas sobrancelhas franzidas suavizaram lentamente. Ele se virou para a garota e disse, não haja de forma tão imprudente. O espírito da caneta está mentindo para você. Mesmo se você me matar, ela não irá ajudá-la a realizar seu desejo. A garota manteve a pose, mas seu rosto tremia levemente. Você não vê a adaga? Por que você está me contando isso agora? O principal poder do Pen Spirit é dizer o futuro. A chamada realização do seu desejo é apenas uma armadilha. Quero dizer, pense na sua transação anterior. Você deu a ela uma vida humana, mas ela estava brincando de jogos de palavras com você. Ela aproveitou a chance para matar seu amante e mentiu para você, dizendo que era porque ela estava ajudando você a ganhar a lealdade eterna de seu amante. Acredito que entendi sua história agora. Você pode ter encontrado um Pen Spirit falso. Claro, pode haver uma possibilidade diferente onde não existe nenhum Pen Spirit no começo e o chamado Pen Spirit é você mesmo. Você estava com ciúmes do fato de seu melhor amigo e sua paixão terem ficado juntos, e você pegou emprestado o nome do Pen Spirit para matar os dois a sangue frio. Shenji analisou a situação com calma e isso deixou a garota perplexa. Por que esse visitante está expandindo a história sozinho? Garota, largue a adaga em sua mão. Não é assim que você joga o jogo Pen Spirit. A coisa que você convocou não foi o espírito da caneta, mas o demônio que vive dentro do seu coração. Shenji segurou o pulso da garota com cuidado, mas com firmeza. Ele tirou a adaga dela e colocou-a ao lado dele antes de tirar uma caneta esferográfica coberta com fita celofane do bolso da camisa. O verdadeiro espírito da caneta não prejudicará os inocentes. A única coisa que pedirá que você faça isso é o coração humano. A voz de Shenji parecia possuir um tipo de poder mágico. Ele segurou a mão da garota e enrolou-a em volta da caneta esferográfica. Não tenha medo. Vou apresentá-lo ao verdadeiro espírito da caneta. Ambos voltaram para lados opostos da mesa. Shenji e a garota seguraram a caneta quebrada juntos. Esvazie sua mente e expresse a pergunta que reside nas profundezas do seu coração. Os olhos de Shenji eram gentis, sua voz suave. Venha, repita comigo. Pen Spirit, você é meu espírito da minha vida anterior e eu sou seu espírito nesta vida. Você pode, por favor, me dizer quem é a pessoa que mais me ama? Capítulo 739. Por que você cutucou o urso? Minha Casa dos Horrores. Liderada por Shenji, a garota recitou o encantamento. Eles seguraram a caneta juntos e a garota resmungou internamente. Por que estou fazendo isso? No entanto, havia algo no homem diante dela que tornava difícil para ela ir contra a vontade dele. A caneta esferográfica esfarrapada estava colocada acima do papel. Depois que os dois terminaram o encantamento, eles pararam e olharam para o papel em silêncio. Estava muito silencioso dentro do depósito e ninguém falava. Eles só podiam ouvir o som de seus corações batendo. O que o homem está fazendo? Ele realmente não acha que pode invocar o espírito da caneta, certo? Os olhos da garota se voltaram enquanto ela olhava para Shenji. Por alguma razão, a adaga que ela tirou de debaixo da mesa estava ao lado do homem. A garota queria dizer ao homem que o jogo havia acabado, mas Shenji a impediu, mandando-a calar-se. Quieto, ela chegou. Depois que Shenji disse isso, a caneta entre eles começou a se mover ligeiramente e começou a desenhar um círculo no papel branco. A garota podia sentir o poder da caneta. Ela não aplicou nenhuma força, mas o papel começou a se mover sozinho.
Ele tem que estar por trás disso. A garota olhou para Shenji, tentando ver algumas pistas em sua expressão. Para sua decepção, Shenji estava totalmente focado na caneta que eles seguravam e ela não conseguia ver nada de incomum no rosto dele. A caneta da Nigatimari Academy podia se mover sozinha porque a caneta e a mesa eram feitas sob medida. Eles poderiam ser controlados. De certa forma, eles eram um truque de mágica. Contanto que conhecessem a teoria por trás disso, qualquer um poderia fazer isso. Inconscientemente, a garota acreditava que Shenji estava fazendo a mesma coisa. Ela queria expor Shenji, mas mesmo depois de estudá-lo por muito tempo, não conseguiu encontrar nenhuma falha. A caneta no papel continuou a se mover, os traços tornando-se mais firmes e fortes. Finalmente escreveu um nome no papel branco, Ku Changlin. Ku Changlin. Então, esse é o nome do seu amante. Shenji levantou a cabeça para olhar para a garota. Não é fácil encontrar o amor neste mundo. Trate-o bem e tente não decepcionar um homem honesto. Ao ver o nome no papel, o rosto da garota mudou lentamente. Primeiro foi um choque e então virou terror. Ela conhecia Ku Changlin. O homem também trabalhava na Nigatimari Academy e frequentemente cuidava dela. Ele até confessou seus sentimentos a ela uma vez, mas foi rejeitado por ela naquela época. Isso deveria ser um segredo entre ela e Ku Changlin. Então como esse homem sabia disso? Ondas surgiam dentro de seu coração e os braços da garota tremiam. Seus dedos tocaram os de Shenji e aquela frieza irracional fez com que seu pânico aumentasse. O homem diante dela sorria tão calorosamente, mas como é que ela sentia que a temperatura na sala estava caindo constantemente? Seu corpo tremia incontrolavelmente e a garota fez o possível para se consolar. Boss disse que este visitante é único. Ele é adepto de jogos psicológicos e está aqui propositalmente para criar problemas para a Nigatimari Academy. Ele provavelmente investigou todos os trabalhadores aqui antes de chegar e, através de minhas microexpressões, conseguiu dizer que Ku Changlin tem uma queda por mim. A garota sabia que a chance disso não era alta, mas isso foi tudo que ela pôde fazer para se convencer. Essa era a única maneira que ela poderia manter sua sanidade. Ela mordeu os lábios. A garota não iria se render tão facilmente. Ela decidiu usar seu próprio método para expor o homem. Esse homem consegue adivinhar o nome da pessoa que gosta de mim, e daí? Ele nunca vai adivinhar o nome da pessoa com quem desejo passar o resto da minha vida. A garota tinha um segredo enterrado em seu coração, o nome de sua verdadeira paixão. Ela não havia contado a ninguém sobre isso antes. Após uma breve pausa, a garota perguntou levemente: posso fazer outra pergunta ao espírito da caneta? O Pen Spirit só pode prever uma vez por dia. Se você forçar, o resultado pode não ser tão preciso. Só desta última vez, ok? Antes que Shenji pudesse dizer qualquer coisa, a garota agarrou a caneta e fez sua pergunta. Pen Spirit, você pode me dizer o nome do meu futuro parceiro? Esta pergunta parecia muito familiar para Shenji. Ele podia sentir a caneta estremecendo e a fita parecia que poderia rasgar a qualquer momento. A caneta inteira parecia prestes a explodir. Eu não pretendia levá-lo a esta pergunta. Você mesmo queria perguntar. Depois de dizer isso, Shenji rapidamente soltou suas mãos. A caneta foi originalmente segurada por duas pessoas. A garota não estava aplicando nenhuma força, então ela presumiu que era Shenji quem estava movendo a caneta. Mas agora que Shenji retirou as mãos, a caneta ainda estava acima do papel. Os olhos da garota se arregalaram lentamente e então algo mais assustador aconteceu. A caneta começou a se mover. A menina tinha certeza de que não estava fazendo nada. Não foi ela quem mexeu. O que está acontecendo? Há algo de errado com o ímã embaixo da mesa? Mas esta é uma caneta esferográfica de plástico, não é feita de metal. A caneta continuou a se mover e inicialmente escreveu uma frase para a garota no pedaço de papel. Você vai morrer. Era uma frase simples, mas parecia assustadora. A garota teve vontade de afastar as mãos, mas percebeu que suas mãos pareciam estar coladas na caneta e seus braços estavam puxados, gostasse ela ou não. A caneta moveu-se cada vez mais rápido até que todo o papel foi preenchido com você vai morrer. Espere, socorro. O que está acontecendo? Ela procurou freneticamente por Shenji no escuro. No entanto, assim que levantou a cabeça, viu algo que nunca esqueceria em sua vida. Logo acima do ombro dela estava alguém de pé. Ela estava vestindo um uniforme escolar sujo e, naquele momento, rabiscava loucamente com a caneta esferográfica como se estivesse expressando uma emoção horrível. Um grito agudo saiu do depósito e foi seguido por algo pesado caindo no chão. Shenji recolocou os potes de vidro e saiu da segunda prateleira. Ele olhou para a garota deitada no chão. A essa altura, suas lentes de contato vermelhas haviam caído de seus olhos. Ele balançou a cabeça levemente. Por que você precisou ir e irritá-la? Pegando a caneta que estava quase quebrando, Shenji olhou para a caneta tinteiro na mesa. O espírito da caneta não parecia nem um pouco interessado na caneta tinteiro. Calma, ela não quis dizer isso. Shenji consolou o espírito da caneta e saiu do depósito. Esse é mais um cenário concluído. Para onde devo ir a seguir? Shenji pegou o diário e foi para a terceira entrada. Desta vez, o incidente aconteceu dentro do banheiro. Havia um espírito furioso morando dentro do quarto cubículo e aparecia à meia-noite. Está relacionado ao banheiro, hein? Banheiros abandonados podem ser bastante assustadores. Afinal, a energia Yin é a mais pesada. Shenji estudou o mapa. Ele não estava longe do banheiro logo virando a esquina. Como já estou aqui, é melhor. Espero ficar agradavelmente surpreso desta vez, disse Shenji e caminhou em direção ao seu próximo destino.
Dentro do banheiro no final do terceiro andar, uma sombra negra se escondia dentro do quarto cubículo. Ele estava folheando o telefone com uma expressão entediada no rosto quando recebeu uma ligação. Chefe, você está procurando por mim? Ku Changling, em um momento, um visitante especial entrará em seu cenário. Você tem que encontrar uma maneira de me ajudar a assustá-lo. Capítulo 740. Entre, rasteje para fora minha casa dos horrores. Não se preocupe, chefe, prometo completar a missão. Ku Changling deu um tapinha no peito e prometeu. Ele não se importou, mesmo que seu chefe não estivesse lá pessoalmente para ver, e ele fez sua promessa primeiro. Gosto da sua atitude, Changling. É por isso que você é um dos melhores funcionários da nossa casa assombrada. É por isso que designei a você um local importante como banheiro. Espero que não me decepcione. Enquanto ele entrar neste cenário, garanto que ele entrará, mas sairá rastejando. O homem é atento aos detalhes e muito perigoso. Desconectarei minha comunicação com você mais tarde para evitar que sua localização seja exposta, mas acompanharei seu movimento através das câmeras. Chefe, não vou decepcioná-lo. Depois que Ku Changling fez outra promessa, ele se lembrou de algo. Ele baixou a voz para perguntar, chefe, o cenário mais próximo do meu é o Pen Spirit. Aconteceu alguma coisa com Xiao Dai? Xiao Dai está bem. Não se preocupe com as outras pessoas, concentre-se no seu trabalho. Ele está vindo. Vou esperar pelas boas notícias na sala de vigilância. O homem de meia-idade desligou logo. Ao mesmo tempo, a porta do banheiro se abriu com um rangido. Por que o banheiro da casa assombrada não foi separado de acordo com o gênero? Isso é muito pouco profissional. Shenji abriu a porta do banheiro da Academia do Pesadelo. Um cheiro pungente imediatamente o assaltou. Um fedor tão forte de desinfetante. O que aconteceu aqui que exigiu tanto desinfetante? Tirando o diário de sua mochila, Shenji tentou encontrar a resposta nele, mas para sua decepção, não havia nada de útil na anotação sobre o banheiro. Mencionou apenas vagamente que algo estava escondido dentro do quarto cubículo. De acordo com o diário, o trabalhador deveria estar escondido dentro do quarto cubículo. Quando o visitante passa por ele, o trabalhador salta de repente, mas isso não diminuirá o fator de susto. Quando Shenji leu o diário pela primeira vez, ele facilmente encontrou uma solução. Se o trabalhador estivesse escondido dentro do quarto cubículo, ele ficaria dentro do terceiro cubículo e observaria a situação dentro do quarto cubículo antes de tomar uma decisão. Mas assim que entrou no banheiro no final do corredor, Shenji mudou de ideia. O cheiro de desinfetante ali era muito forte. Tinha que haver uma razão para o banheiro ter sido organizado daquela maneira. Poderia ser para esconder alguma coisa? Usar o cheiro do desinfetante para esconder o cheiro de outra coisa. Que tipo de coisa é assustadora e fedorenta? Shenji tentou encontrar uma resposta enquanto entrava no banheiro. Havia muitas rachaduras no chão e muitas frases assustadoras escritas de maneira irregular na parede. Ocasionalmente, lagartos rastejavam pelas paredes e pelo teto, causando um farfalhar. Não havia janela e um velho abajur de mesa que emitia uma luz vermelha estava colocado no canto. Debaixo da lâmpada havia uma pequena caixa preta. O que é isso? Normalmente, essas coisas não seriam encontradas dentro de um banheiro. Shenji passou pelo primeiro cubículo e parou próximo ao abajur. Ele estendeu a mão para abrir a caixinha preta e dentro dela havia um bilhete que dizia: "Você gostou da nossa pegadinha?" Abaixo da nota havia uma foto de grupo. Um monte de crianças olhavam nervosamente para a câmera, e apenas a criança que estava na ponta sorria como uma louca. Na parte de trás da foto, Shenji encontrou outra frase: "Foi só uma brincadeira, mano. Uma pegadinha, não é?" O diário dava pequenas pistas. Shenji não sabia qual era o tema deste cenário. Ele pegou a caixa estranha e colocou-a dentro de sua mochila. Ele tinha a sensação de que teria uma utilidade para ela mais tarde. A ação de Shenji estava sendo observada silenciosamente por um par de olhos no escuro. A pessoa não conseguia entender o raciocínio por trás disso. Dentro do banheiro que fedia e parecia uma cena de crime, por que alguém enfiaria um objeto aleatório dentro da bolsa? Segurando a mochila com um braço, Shenji examinou o abajur novamente. Ele ligou e desligou várias vezes e saiu depois de garantir que não havia nada de errado com ele. O banheiro é composto por uma pia e 6 cubículos. Não há outros itens aqui e não há nada obviamente errado com a lâmpada. Portanto, a pessoa ainda deve estar escondida dentro do cubículo. Shenji já havia experimentado algo semelhante na escola secundária Muyang antes. Ele não sentiu medo, mas seu coração estava farto dessa sensação de déjà vu. Ele abriu a porta do primeiro cubículo. Estava impregnado de cheiro de desinfetante. Shenji apertou o nariz e examinou o cubículo pacientemente. Ele encontrou reclamações escritas nas paredes do cubículo. Ele molhou minhas roupas de novo hoje. Eu odeio Xiaolin. Xiaolin puxou a cadeira para trás quando tentei me sentar e isso me fez cair no chão. Xiaolin plantou um sapo dentro da minha gaveta. Vou vomitar. Eram, como mencionei anteriormente, pegadinhas, mas todas mencionaram Xiaolin. O menino parecia ser o brincalhão da turma, e muitos colegas foram vítimas. Não parece haver nada realmente assustador. Shenji examinou as palavras. As mensagens dentro do cubículo pareciam tão inocentes em comparação com as mensagens deixadas na terceira enfermaria. Ele abriu a porta do segundo cubículo. Ainda havia muitas reclamações, mas ao contrário das que estavam dentro do primeiro cubículo, as crianças pareciam mais irritadas e uma pequena parte delas beirava o perigo. Então, Shenji abriu a porta do terceiro cubículo. Algumas das mensagens surgiram com uma pegadinha para se vingar de Xiaolin.
Eles inventaram essa história de terror sobre o quarto cubículo dentro do banheiro e acidentalmente a revelaram a Xiaolin. Aí todos tiveram várias ideias para montar o banheiro, tentando trazer Xiaolin de volta de uma vez por todas. Através dos trechos de mensagens na parede, Shenji teve uma ideia de toda a situação. As mensagens por si só não seriam muito assustadoras, mas combinadas com a terceira entrada do diário, pareciam bastante assustadoras. Xiaolin conseguiu sair do quarto cubículo no final? Shenji parou diante do quarto cubículo. Este cubículo foi especialmente mencionado no diário, então a coisa mais assustadora deveria estar lá dentro. Talvez quando ele abrisse a porta a pegadinha dos alunos acontecesse, ou talvez quando a porta se abrisse, Xiaolin voltasse. No entanto, nada disso aconteceu. Quando Shenji abriu a porta do quarto cubículo e para sua surpresa, havia um espelho colocado dentro do cubículo. Essas crianças são bastante criativas. Shenji olhou para o espelho preso atrás do vaso sanitário. Quanto mais ele estudava, mais percebia que algo estava errado. Seu reflexo não foi mostrado no espelho. Interessante, eles colaram uma imagem na superfície do espelho? Shenji estendeu a mão para tocar o espelho. Quando a ponta do dedo estava prestes a tocar a superfície, ele de repente ouviu uma voz suave vindo de cima dele e então sentiu coceira na nuca. Ele abaixou a cabeça para estudar o espelho, não havia nada na superfície. A coceira na nuca ficou mais pronunciada, como se um inseto tivesse caído e estivesse rastejando ali. Capítulo 741. Sentimento familiar. Minha casa dos horrores. A sensação estranha na nuca ficou mais forte. Os olhos de Shenji se afastaram do espelho e lentamente se viraram para olhar para trás. O cabelo escorregou pela ponta do nariz. Shenji foi saudado por um rosto cheio de cicatrizes e um par de olhos cheios de veneno. Um homem de cabeça para baixo estava atrás de Shenji, olhando para Shenji com seus traços faciais invertidos. Dentro do banheiro, assombrado, um homem foi atraído pelo estranho espelho diante dele, então sentiu algo estranho na nuca. Ele se virou e viu um rosto invertido olhando para ele. Não importa quem fosse, eles definitivamente ficariam assustados com essa experiência. Ku Shanglin, que estava escondido dentro do banheiro, estava com os ouvidos atentos, pronto para se deleitar com o grito do visitante, mas esperou muito tempo. Mas tudo o que ouviu foi um silêncio assustador. Uma lacuna se abriu perto da borda do espelho. Usando a lâmpada no canto do banheiro, Ku Shanglin conseguiu distinguir uma figura no escuro. Ele era alto, com uma mão enfiada no bolso e a outra segurando uma mochila velha. O tempo parecia ter congelado. Depois de sabe-se lá quanto tempo, Ku Shanglin viu o homem levantar lentamente a mão. No momento em que ele pensou que o homem estava prestes a tapar os lábios com a mão para não gritar, a palma da mão do homem se estendeu em direção ao rosto pendurado atrás dele. É apenas um manequim? Isso é estranho. Como um manequim pode possuir um olhar tão desesperador? O homem murmurou para si mesmo. Ele parecia estar profundamente atraído por alguma coisa. Ele largou a mochila e usou as duas mãos para examinar cuidadosamente o crânio que estava pendurado de cabeça para baixo. O dedo acariciou as bochechas do manequim quase com amor antes de viajar para os olhos e cílios. Vendo isso, Ku Shanglin, que estava escondido atrás do espelho, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Vários pensamentos assustadores encheram sua mente, e a mão que segurava o controle remoto já estava encharcada de suor. Shenji examinou os cílios do manequim. Quando ele colocou os olhos no manequim pela primeira vez, ele já estava profundamente impressionado. Era completamente diferente dos manequins disponíveis no mercado, e até diferente dos manequins de sua própria casa assombrada. Este manequim se misturou às emoções do criador e cada detalhe ficou perfeito. Com a habilidade da maquiagem do funerário e o talento do criador de bonecas, os manequins criados pelas mãos de Shenji tinham a aparência mais realista, mas mesmo assim, os manequins só podiam ser vistos como o recipiente perfeito. Sem o controle de seus funcionários, eles pareceriam um tanto sem vida. Quanto a esse manequim que caiu do teto, embora devido a restrições materiais, o realismo não fosse comparável aos manequins de Shenji, os olhos eram tão vivos. Ele usa materiais muito comuns, então como conseguiu criar um par de olhos tão vivo? Quantos pares de olhos o criador observou para conseguir criar algo assim? Shenji segurou a cabeça do manequim com cuidado. Ele não achou que fosse tão assustador. Na verdade, havia uma admiração em seus olhos. Precisarei criar muitos manequins, e isso é uma carga de trabalho muito grande para uma pessoa. No futuro, à medida que o número de cenários aumentar, o número de manequins necessários também aumentará. Precisarei encontrar um assistente. O talento dessa pessoa não é ruim. Com algum treinamento, tenho certeza de que eles serão uma adição valiosa à casa assombrada. O cérebro de Shenji girou muito rápido. Mesmo quando estava sozinho no banheiro, segurando a cabeça de um manequim, ele ainda pensava em sua própria casa assombrada. Ter talentos como esse dentro do banheiro para assustar os outros é um desperdício. Shenji soltou o manequim e este balançou preguiçosamente diante do cubículo. Shenji caminhou até o quinto cubículo. Tem alguém lá dentro? Ele não sabia que tipo de impressão teria causado ao trabalhador escondido no escuro. De qualquer forma, Shenji não se importou. Ele apenas queria encontrar o criador do manequim. Onde você está? Você está brincando de esconde-esconde comigo? Shenji parecia estranhamente animado como uma criança descobrindo um brinquedo novo. Neste ambiente estranho, ao ouvir a voz de Shenji, o escondido Ku Shanglin sentiu seu coração tremer. Ele até suspeitou que o choque tivesse sido demais e que o visitante enlouquecesse. O som de batidas veio do quinto cubículo. Ao ouvir isso, o coração de Ku Shanglin começou a disparar.
Por alguma razão estranha naquele momento, parecia que o papel do caçador e da caça havia trocado. A pessoa escondida na sala secreta era a vítima, e o homem que vagava teimosamente do lado de fora era o verdadeiro culpado. Se você não vai abrir a porta, então eu entro, ok? Embora tenha sido formulado como uma pergunta, Ku Changling não ouviu nenhuma hesitação do orador. Bang! A porta do quinto cubículo foi aberta e Shen-Ge olhou para dentro com certo desapontamento. Então tudo deveria estar dentro do último cubículo. Ele caminhou até a porta do último cubículo, mas Shen-Ge não entrou diretamente. Ele se encostou na porta para ouvir qualquer som vindo de dentro do cubículo. O tempo era crucial para ativar as armadilhas dentro da casa assombrada, então deveria haver pelo menos um funcionário cuidando de um cenário porque nem tudo poderia ser controlado remotamente. Shen-Ge olhou em volta. Este lugar é tão grande. Onde ele poderia estar escondido? O último cubículo também deveria conter alguns sustos, mas se eu fosse o funcionário, não escolheria me esconder lá. Adotando a perspectiva do trabalhador para ver esse problema, Shen-Ge de repente levantou a cabeça para olhar a rachadura no teto onde o manequim estava pendurado. O trabalhador está escondido no teto? Uma ideia corajosa surgiu na mente de Shen-Ge. Ele caminhou até ficar ao lado do manequim e olhou para o buraco acima dele. Alguém deve estar controlando o manequim. Eu me pergunto, para onde me levarão as linhas conectadas ao manequim? Os monstros e fantasmas que outras pessoas evitavam eram aberturas para Shen-Ge. Ele ficou ao lado do manequim e pensou um pouco. Ku Changling, que estava atrás do espelho, teve seu coração apertado por um torno. Ele não tinha ideia do que o homem faria a seguir. Shen-Ge voltou para o cubículo e convocou o velho Zhou depois de tirar o quadrinho de sua mochila. Ele apontou para o buraco no teto e o velho Zhou assentiu. Shen-Ge continuou batendo na porta do último cubículo e enquanto a atenção do funcionário estava distraída, o velho Zhou se esgueirou pelo buraco no teto. Para Ku Changling, isso foi incrivelmente estranho. O som de batidas continuava chegando, mas ele não conseguia ver ninguém. O que ele está fazendo? Ku Changling segurou o controle remoto com as duas mãos. O suor escorria por seu rosto e as batidas constantes o irritavam. A tortura durou 1 minuto antes de levar a melhor sobre Ku Changling. Ou você entra aqui ou sai. Quem você está tentando assustar desperdiçando seu tempo aqui? Ele empurrou a porta, desejando confirmar a localização de Shen-Ge, mas naquele momento ele sentiu algo roçar sua nuca como uma centopeia rastejando sobre ele. Ele coçou atrás dela e a ponta do dedo tocou algo que parecia uma bola de grama aquática. Inconscientemente, Ku Changling se virou para olhar para trás. Um rosto pálido com um sorriso invertido estava pendurado atrás dele. Encontrei você. Capítulo 742. Quando você tenta se misturar com outras pessoas, isso só faz você parecer mais sozinho. Minha Casa dos Horrores. Ku Changling trabalhou na Nigatmari Academy por 3 anos e nunca esperou que tal dia chegasse. O rosto estava a apenas alguns centímetros de distância dele, e ele podia ver cada detalhe claramente, incluindo o canto dos lábios que estava curvado para cima, a barba por fazer que precisava de uma barba rápida e os olhos que irradiavam gelo, não importando para onde olhassem. Meu chefe quer conhecer você. Os lábios do homem abriram e fecharam. Parecia que ele estava falando, mas Ku Changling não achou que pudesse ouvir nada. Talvez os nervos responsáveis pelos estímulos auditivos tenham parado de funcionar, ou talvez todo o seu cérebro tenha parado. Isso não era mais tão importante. Nem passou pela cabeça de Ku Changling entender por que havia alguém pendurado atrás dele. Seu coração voltou ao normal depois de 2 segundos. O sangue correu para seu cérebro instantaneamente e ao recuperar o controle de seu corpo, Ku Changling reagiu da maneira que a maioria das pessoas normais faria. Quem está aí? Sua voz tremeu. Ku Changling bateu na porta à sua frente e o espelho fino foi aberto. Ele queria sair correndo, mas a porta do quarto cubículo estava trancada por alguém. Preso dentro do espaço apertado, Ku Changling encostou-se na porta do cubículo. Seus olhos estavam colados na sala secreta onde ele estava escondido antes. Não havia nada dentro do espaço estreito. Ku Changling estava com as mãos no peito, certo de ter visto alguém ali antes. Sua cabeça estava pendurada para baixo e ele estava pendurado atrás dele. Para onde ele foi? A cena anterior se tornou uma cicatriz emocional no coração de Ku Changling. Se não chegasse ao fundo disso, ele acreditava que nunca mais teria coragem de ficar dentro de qualquer espaço pequeno e escuro novamente. O ar-condicionado da casa assombrada explodiu. A temperatura estava muito baixa, mas o suor escorria pela testa de Ku Changling. A porta do cubículo está fechada, então o visitante ainda deve estar aqui. A miséria adorava a companhia. No momento em que Ku Changling estava pensando nessa questão séria, de repente ouviu-se uma batida na porta do cubículo atrás dele. A batida na porta foi como um bilhete do inferno. Mantinha um ritmo único, e as batidas constantes pareciam atingir o coração de Ku Changling. Ele queria se mover, mas suas pernas se recusavam a ouvir suas ordens. Eles se transformaram em macarrão, e não conseguiram mais sustentar seu corpo. O homem deslizou pela parede. De alguma forma, uma pessoa extra apareceu na sala secreta. Ele queria sair correndo, mas a porta do cubículo não abria. Ku Changling percebeu que estava preso em um canto. Ele pisou no chão enquanto lutava para se levantar. Se é o visitante que está batendo na porta do cubículo, então quem foi a pessoa que encontrei dentro da sala secreta? Ku Changling encostou-se pesadamente na porta do cubículo. Ele enfiou a mão no bolso, tentando encontrar seu telefone e relatar a situação ao seu chefe.
Porém, assim que começou a discar o número, antes mesmo de ter a chance de dizer qualquer coisa, ouviu uma voz completamente desconhecida. É inútil mesmo se você tentar se esconder. Ele irá segui-lo até em casa, se escondendo dentro da sua sombra, inclinando-se na sua janela, esperando debaixo da sua cama. A voz veio de fora do cubículo, da pessoa que batia constantemente na porta. O homem não usou propositalmente uma voz assustadora para assustar Ku Changling. Em vez disso, a voz do homem era nivelada, como se ele estivesse apenas descrevendo a verdade. Ku Changling tapou os lábios com as mãos. A ligação já estava completada, mas ele não se atreveu a falar. Ele podia ver um olhar frio olhando para ele, mas não ousou voltar, não ousou mover um músculo. Era como se todo o seu corpo estivesse congelado. O que devo fazer agora? Shen Jie estava inclinado sobre a parede do quinto cubículo. Ele olhou para Ku Changling, que estava enrolado como uma bola no chão, e seus olhos ardiam de admiração. Ele pode ficar dentro deste banheiro com um fedor horrível por tanto tempo mesmo sem usar máscara. Deixando de lado a etiqueta profissional, sua habilidade profissional é de pelo menos 80 pontos. Com uma mão na parede, a outra mão de Shen Jie segurava o manequim que estava pendurado no teto e ele o sacudia constantemente. O som de batida que Ku Changling ouviu foi na verdade o som da cabeça do manequim batendo na porta. O som de uma cabeça batendo na porta era naturalmente diferente de quando se usava as mãos. Sem o homem saber disso, Shen Jie estava conduzindo um teste simples em Ku Changling. Boa capacidade, muito profissional. A única coisa que resta é sua personalidade e moralidade. Quando Shen Jie estava pensando nessa questão, o velho Zhou se materializou silenciosamente atrás dele. Ele segurava um caderno grosso sobre anatomia humana. O que é isso? Enquanto Shen Jie folheava o caderno, ele descobriu que estava cheio de páginas de modelos de manequins desenhados à mão. Eles variavam de vários estilos e modelos. De acordo com as pistas, há um abajur vermelho sobressalente na casa mal assombrada. Encontrei este caderno embaixo daquela luminária. Parece que ele não quer que as pessoas vejam isso. O velho Zhou passou bastante tempo com Shen Jie, então ele conhecia seu chefe muito bem e às vezes provava ser bastante astuto e atencioso. Ouvindo as palavras do velho Zhou, a imagem de Ku Changling em uma roupa fantasma escondida dentro do banheiro onde os visitantes raramente entravam apareceu na mente de Shen Jie. Por tédio, aproveitou a luz do abajur e estudou a profissão de fabricante de manequins. A parte frontal do caderno era composta principalmente de desenhos desenhados à mão pelo próprio Ku Changling, mas a última parte parecia mais com seu diário. No dia 1º de setembro, o número de visitantes que chegam à casa assombrada continua caindo. Posso ouvir as pessoas passando pela porta, mas ninguém entra. Triste. 3 de setembro, atualizei o manequim no banheiro. Só preciso gastar 50 RMB extras em cada manequim, e eles trarão uma sensação realista aos visitantes. Tenho certeza que todos ficarão impressionados. 4 de setembro, a garoa fria lavou meu rosto. Boss não concordou com minha ideia de atualização. Bem, a casa assombrada não está indo tão bem, isso não é culpa dele. 15 de setembro, um visitante finalmente entrou no banheiro hoje. Deixe-me pensar, como vou assustá-lo? 30 de setembro, Xiao Dai disse que deseja se concentrar em sua carreira no momento e não tem tempo para um relacionamento. Precisarei trabalhar mais para poder apoiá-la no futuro. 15 de outubro, porque dizem sempre que sou uma pessoa chata. Já fiz tantas coisas que não gostei e não vou mais me destacar. Mas como é que ainda me veem como um cara estranho? 30 de outubro, então Xiao Dai já está apaixonado. 1º de novembro, um novo mês começou. Juro me tornar uma pessoa mais interessante que possa se dar bem com os outros. Sim, você consegue. Houve muitas outras entradas curtas semelhantes. Cada um deles parecia otimista, mas Shen Jie podia sentir a melancolia por trás disso. Ele largou o caderno e seus olhos vagaram pelas palavras nas paredes do 5º cubículo. Ao contrário da 3ª enfermaria, o cenário foi decorado pelos seus correspondentes trabalhadores. Ku Changling era o responsável pelo banheiro, então as palavras nas paredes deveriam ter sido escritas à mão pelo homem. A história de fantasmas no banheiro era sobre um menino chamado Xiao Lin. Ele era odiado por todos devido à sua natureza brincalhona. No final, todos decidiram se unir contra ele. Foi uma história simples, mas refletia a vida de Ku Changling. O Xiao Lin da história deveria estar falando sobre ele. Nem todos os peixes permanecem no mesmo oceano, então por que pressionar por coisas contra a natureza? Shen Jie pensou sobre isso e decidiu parar de mexer com Ku Changling. Ele ligou para o velho Zhou para voltar ao quadrinho e abriu a porta do 4º cubículo. Fim do vídeo.